Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Homem-Aranha, Velocidade Extrema. Capítulo 61. Era final de agosto. O sol brilhava, os pássaros espiavam, e Erin Parker caminhava sozinho para sua primeira aula na faculdade, com as mãos nos bolsos. Enquanto caminhava pelo campus da Universidade Empire State, Erin pensava em quão diferente seria esse novo capítulo de sua vida como estudante de biofísica. Finalmente um novo começo. Ele pensou consigo mesmo, olhando em volta para todos os rostos desconhecidos andando por aí. Foi bom não ser reconhecido por todos, foi quase pacífico para o herói disfarçado. As únicas pessoas que ele conhecia até agora eram seu colega de quarto, Harry Osborn, e sua namorada Cindy Moon. Ele pode ter reconhecido mais algumas pessoas de sua antiga escola, mas ninguém que ele realmente diria que conhecia. No entanto, isso mudaria quase imediatamente. Parker, uma voz terrível fez todo o ser de Erin estremecer. Deus não, Erin pensou, ignorando a voz e esperando que ela fosse embora. Parker, eu não sabia que você estava aqui. A voz estava extremamente próxima antes que sua fonte agarrasse Erin pelo ombro. Erin suspirou, parando antes de se virar e ver Flash Thompson sorrindo para ele com uma garota loira em seus braços. A loirinha tinha cabelo curto, metade raspado e as pontas tingidas de rosa. Ela também tinha um piercing na sobrancelha, aparentemente adotando uma estética um tanto punk. Erin não disse nada, olhando para Flash com um olhar vazio antes de olhar para a garota. Ela acenou para ele, olhando para ele com olhos azuis amigáveis e ele ergueu as sobrancelhas como uma saudação. Ele então olhou para Flash antes de falar com ele com a voz menos divertida que alguém poderia imaginar. Oi? Ele disse claramente, querendo pular de um prédio e morrer se isso significasse nunca mais ver Flash Thompson. E aí, cara, como você está? Flash cumprimentou o garoto como se eles fossem melhores amigos, irritando Erin, pois sabia que tudo isso era uma fachada. O que você quer? Erin perguntou a ele, fazendo com que Flash falasse com ele como se estivesse ofendido pela indiferença de Erin. Uau, mano! Não me diga que você ainda está chateado com o passado. Flash estava falando como se não tivesse feito da vida de Erin um inferno literal na Terra. A garota ao lado dele pareceu confusa antes de perguntar a Flash o que ele queria dizer. O passado? O que aconteceu? Flash riu, passando o braço em volta da garota antes de explicar tudo para ela, ou pelo menos sua versão. Veja, Parker e eu nos conhecemos há muito tempo. Ensino fundamental. Sempre tivemos esse tipo de rivalidade, sabe? Ele só está tendo um pouco de dificuldade para se livrar do nosso rancor infantil. Erin ficou furioso. Pequeno rancor? Você me fez querer literalmente me matar todos os dias da minha vida. Erin pensou, respirando fundo antes de falar com a garota nos braços de Flash. Olá, sou Erin Parker, ele disse, estendendo a mão para lhe dar um aperto de mão. A garota agarrou a mão dele, aceitando o aperto de mão antes de se apresentar a ele. Oh, você foi a oradora da nossa escola, certo? Eu sou Gavin Stacy. Surpreso que alguém se lembre de mim. Sim, sou eu. Erin admitiu antes de fazer uma última pergunta. Você está namorando o Flash? Sim, já se passaram 4 meses. Gavin admitiu, sorrindo para seu homem e mostrando sua adorável lacuna dentária. Legal, divirta-se com isso. Até mais. Erin decidiu ser um homem maior e simplesmente se afastar da situação. Com base na aparência da garota, ela parecia o tipo que gosta de caras como Flash, então ele achou que seria inútil contar a ela sobre o quão terrível ele era como ser humano. Erin foi embora, indo para a aula e rezando para nunca mais ver Flash Thompson em sua vida, mas ele sabia que isso não iria acontecer de verdade. Para a alegria de Erin, ele não encontrou ninguém que o reconhecesse durante os 2 cursos de segunda-feira. Foi bom não ter distrações e realmente se importar com o conteúdo ensinado em suas aulas. Na verdade, foi um tanto emocionante saber que ele estava apenas alguns passos mais perto de tornar as indústrias Parker uma realidade. Antes que pudesse ter seu próprio negócio, porém, ele precisava de experiência. Um tempo atrás, Norman Osborn ofereceu a Erin um estágio na Oscorp, então Erin pensou que agora seria um momento tão bom quanto qualquer outro para aceitar a oferta. Houve alguns motivos pelos quais essa oferta se destacou para ele, principalmente o fato de que a Oscorp era como a Disneylândia para Erin e o fato de que o caso do Projeto V ainda não havia sido resolvido. Ele pensou que poderia ter sido do On, mas nada disso fazia sentido. Se o V representasse Valeria ou Vibranium, o que fiz teria a ver com alguma coisa. Ele também tinha certeza de que Destino não havia posto os pés em Nova York, pelo menos não publicamente. Por mais que adorasse encerrar o caso, ele sabia que devia ter sido outra coisa. Com Reed Richards e Victor Von Doon na lista, a lista foi ficando menor. Norman Osborn era obviamente o maior nome da lista, seguido por alguns outros, como Otto Octavius. Com o projeto V em mente, Erin entrou em um dos laboratórios da Oscorp para encontrar os 2 homens mencionados, Norman Osborn e o Dr. Otto Octavius. Norman estava observando seu associado enquanto ele usava 4 tentáculos metálicos para empilhar um castelo de cartas. Os movimentos eram incrivelmente precisos, ainda mais precisos que os de um ser humano normal. Erin ficou impressionado. Enquanto Otto colocava a última peça, ele e Norman notaram um menino entrando no laboratório. Ah, Sr. Parker, seja bem-vindo. Impressionante, não é? Otávio disse enquanto usava 2 de seus tentáculos para levá-lo até o jovem. É incrível. É como se eles fizessem parte do seu corpo real. Erin começou a inspecionar de perto os braços, tocando-os sem permissão enquanto seu cérebro de nerd começava a assumir o controle. Ele ficou encantado com a tecnologia, perguntando-se como exatamente esses movimentos precisos com um dispositivo protético eram possíveis. É porque eles são. Olha aqui.
Otávio apontou para a nuca, mostrando agulhas cravadas nele. Parecia que toda a sua coluna estava sendo empalada por aquelas microagulhas. Eren estremeceu olhando para eles cavando na carne do médico. Isso é nojento. Eren pensou consigo mesmo enquanto olhava para a carne sendo perpetuamente esfaqueada no corpo de Octavius. Eles estão diretamente conectados ao meu cérebro. Eles recebem comandos diretamente da fonte instantaneamente. Otávio acrescentou enquanto continuava apontando para seu pescoço. E agora posso seguir em frente com meu projeto principal, energia renovável. Otto estendeu suas mãos humanas e seus tentáculos de uma maneira grandiosa, porém, isso não fazia muito sentido para Eren. O que essas armas têm a ver com energia renovável? Eren perguntou ao cientista. Esses braços são especiais. Eles são imunes ao calor e ao magnetismo. Agora me permitem usar essas mãos em lugares dos quais uma mão humana nunca poderia chegar perto. Minha nova fonte de energia baseada na fusão me derreteria se eu tentasse controlá-la eu mesmo. Meus amigos aqui podem fazer esse trabalho para mim. Otto começou a acariciar seus braços e eles responderam como se fossem cachorrinhos. As sobrancelhas de Eren franziram, achando isso perturbador. Você verá amanhã. Gostaria que você estivesse lá quando eu revelar minha nova descoberta. Ah, claro. Sim, estarei lá. Eren ficou feliz por poder ver qualquer apresentação que Otto havia planejado, mas também, isso fez pensar em uma oportunidade. Ele sabia que muitos funcionários da Oscorp também gostariam de ver a apresentação, de modo que o prédio ficaria quase vazio nos andares superiores. Ele tinha um plano. Pelo resto da tarde, Eren cumpriu suas obrigações de estágio como normalmente faria antes de se despedir e encerrar o dia. Depois que Eren se despediu de seus colegas e começou a sair do prédio, ele foi abordado por uma voz familiar. Eren? A voz de uma garota falou, uma voz com a qual ele não estava muito familiarizado, mas mesmo assim ele a reconheceu. Eren virou a cabeça para ver a namorada de Flash, vestindo o mesmo jaleco da Oscorp que ele usava, alcançando. Ela também tinha um distintivo de estagiário no peito, olhando timidamente para Eren enquanto corrigia os óculos em seu rosto. Olá! Eren disse enquanto continuava andando e a garota caminhava ao lado dele. Ele ficou surpreso ao ver Gavin Stacy aqui, considerando que ele presumiu que ela era uma idiota como namorado. Ele imediatamente se sentiu mal por traçar o perfil dela. Você estagia aqui? Ele perguntou a ela, recebendo um aceno rápido. Surpreso? Ela perguntou, sorrindo para o menino com as mãos atrás das costas. Serei honesto, sim. Você parece mais do tipo que gosta de festas. Especialmente sem aqueles óculos. Ele disse a ela. Sim, pareço um idiota total. É por isso que não os uso, a menos que esteja trabalhando ou na aula. Gavin riu consigo mesmo ao admitir isso, embora Eren permanecesse impassível. Acho que combinam com você. Eu costumava usar óculos, às vezes sinto falta deles. Eren disse a ela. Na verdade, ele gostava de usar óculos e ainda não estava acostumado com o quão diferente seu rosto ficava sem eles. Você usa lentes de contato? Gavin perguntou a ele, olhando atentamente em seus olhos como se pudesse dizer. Não fiz uma cirurgia, ele mentiu, sabendo que não pode simplesmente dizer que acordou com boa visão por ter superpoderes sem estragar seu disfarce. Ah, isso é legal. Legal. Depois que Gavin disse isso, houve um breve silêncio entre as duas. Ambos estavam indo para o mesmo lugar, de volta aos dormitórios da ESU. Essa garota pode ir embora? Não me diga que ela também está indo para a ESU. Devo abandoná-la? Eren começou a pensar em algumas desculpas que poderia inventar para se afastar da garota, porém, percebeu que ela provavelmente só queria andar com alguém em quem pudesse confiar. Afinal, era noite, então ela provavelmente preferiria não ficar sozinha. Deus, eu odeio ser uma boa pessoa. Ei, Eren? Gavin falando tirou Eren de seus pensamentos, chamando sua atenção. E aí? Qual é o problema entre você e o Flash? Sua interação anterior foi muito estranha. E ela é observadora. Ótimo. Eren pensou consigo mesmo. Ele é seu namorado, então você provavelmente não quer me ouvir falar mal dele. Eren admitiu, esperando mudar de assunto. Isso não seria mais uma razão para me contar? Gavin percebeu que se Flash fizesse algo horrível, seria melhor para ela saber esse tipo de coisa. Eren suspirou, sentindo-se relutante, mas foi em frente e contou a ela a essência da situação. Flash costumava me intimidar, desde que tínhamos 7 ou 8 anos de idade. Física e mentalmente. Não vou entrar em detalhes sobre o porquê, mas foi o que aconteceu. Eren dizendo isso fez os olhos de Gavin se arregalarem, ela não conseguia acreditar. Flash? Flash Thompson? Sim, Eugene Flash Thompson. O que você não acredita em mim? Eren estava irritado. Isso ficou claro pela expressão em seu rosto. Não é que eu não acredite em você, é apenas difícil de acreditar. Ele pode ser um pouco ousado às vezes, mas é tão legal com todo mundo. As palavras de Gavin o chocaram. Em que universo Flash Thompson foi legal com alguém? Ele deve ser um bom ator então. Eren disse a ela. Ou talvez ele tenha mudado. Gavin disse calmamente, sorrindo suavemente para o menino. Acho que as pessoas merecem uma segunda chance. Eren exalou, sabendo que o que ela estava dizendo era verdade. Foi algo que ele viveu como Homem-Aranha, foi parte da razão pela qual ele prendeu pessoas em vez de matá-las. Ele acreditava que os criminosos, mesmo os vis, têm uma chance de serem mudados. Mesmo que essa chance fosse minúscula. Você não viu o que ele fez comigo nos últimos 4 anos em nossa escola? Eren perguntou a ela, pensando que era impossível para ela não tê-lo visto sendo espancado quase diariamente. Gavin balançou a cabeça tristemente. Eu me transferi no semestre passado. Convenientemente, parecia que Gavin havia sido transferida logo quando o bullying parou, então ela só viu o supostamente mudado Flash Thompson. Entendo. Isso explica tudo então.
Eren estava claramente chateado, provocando outro silêncio constrangedor entre os dois enquanto continuavam caminhando de volta ao campus. Depois de alguns minutos, Eren finalmente falou. Vou pensar sobre isso. Perdoá-lo, quero dizer. Você parece uma pessoa muito boa, então vou acreditar em você. Genven deu-lhe um sorriso gentil, dando-lhe um único aceno rápido. Obrigado. Talvez vocês possam se tornar amigos. Não force. Eren disse a ela com um leve sorriso no rosto, obrigando-a a rir. Os dois continuaram sua caminhada juntos até que finalmente chegaram ao campus, seguindo caminhos separados quando chegaram aos seus respectivos dormitórios. Enquanto Eren caminhava para o dormitório dele e de Harry, ele não parava de pensar no Flash. Ele realmente mudou? Ele pensou para si mesmo. No entanto, ele teria sua resposta em breve. Capítulo 62. Harry, Eren e Cindy estavam todos reunidos dentro do dormitório de Harry e Eren, com Harry sentado na mesa enquanto Eren e Cindy estavam sentados um ao lado do outro na cama. Tenho algo muito importante para contar a vocês sobre coisas do Homem-Aranha. Eren contou a ambos. Ele não havia contado a eles sobre o Projeto V, então achou que agora seria um momento tão bom quanto qualquer outro. Há algo que pode ser perigoso acontecendo em nossa cidade agora, e eu sou o único que poderia impedir isso. Pelo menos eu fui o único, mas preciso da ajuda de vocês. Até eu. Harry perguntou, confuso sobre como ele poderia ser útil sendo nada mais do que um homem normal. Especialmente você. Vocês dois são igualmente importantes. Eren exalou, preparando-se para revisitar seu passado. Lembra como eu disse a você que minha mãe era uma espiã de Wakanda se passando por repórter do Clarim Diário? Tanto Cindy quanto Harry assentiram. Ela estava investigando uma coisa chamada Projeto V. Parece muito perigoso e acredito que o pai de Harry pode estar envolvido. Eren dizendo isso obrigou Harry a franzir as sobrancelhas. Percebendo isso, Eren começou a se desculpar. Harry, eu gosto do seu pai e sinto muito. Não se desculpe. Não estou bravo com você. Meu pai tem feito algumas coisas obscuras há algum tempo. Pensei que estava louco, mas... Se você também pensa assim, pode ser verdade. Explique o que você quer dizer com coisas obscuras. Eren perguntou a Harry, esperando que isso levasse a alguma coisa. Tem uma área na Oscorp que meu pai nunca me deixou entrar depois que minha mãe ficou doente. Principalmente depois que ela faleceu. Veja dentro do caixão dela. Harry, você acha que ele... Eren hesitou. Ele nem queria dizer o que estava pensando. Ele não queria cruzar nenhum limite. Porém, Harry não se importou nem um pouco, terminando a frase de Eren para ele. Fez experiências com ela? Tenho quase certeza, mas não consigo encontrar provas. Essa é a razão pela qual meu pai e eu não somos tão próximos. Especialmente quando ele é maníaco. Maníaco? Tipo bipolar? Cindy perguntou. Sim, ele tem algum tipo de TDI ou transtorno bipolar. Ele não foi diagnosticado profissionalmente porque acha que se conhece melhor do que qualquer médico, mas sempre teve isso. Piorou quando minha mãe ficou doente, ele parou de tomar os remédios. Recentemente acho que ele parou de novo. A expressão triste de Harry mudou para um sorriso deprimido enquanto ele pensava ainda mais em sua infância. Minha mãe e eu, quando eu era criança, costumávamos chamá-lo de o Duende, quando ele estava em um de seus episódios maníacos. Com tudo isso, tanto Eren quanto Cindy ficaram sem palavras. Olhando para Harry e seu pai, alguém poderia presumir que eles tinham um relacionamento saudável. Harry nunca mencionou sua vida doméstica, então os outros dois apenas presumiram que era tão dolorosamente mediana que nem valia a pena mencionar. No entanto, parece que isso estava longe de ser o caso. De qualquer forma, se esse negócio do Projeto V tiver alguma relação com minha mãe, quero ajudar. Harry contou a ambos. Não posso lutar, mas farei o meu melhor. Obrigado, Harry. Sinto muito por tudo o que aconteceu. Eu não tinha ideia de que era assim. Eren disse a ele. Sim, eu também não. Cindy acrescentou. O que posso dizer? Sou bom em fingir. Além disso, estou trabalhando em algo para vocês. Concluí há algumas semanas, mas nunca encontrei tempo para contar a vocês sobre isso. Harry enfiou a mão na gaveta da mesa em que estava sentado e tirou uma caixa azul. Harry abriu, mostrando 3 pares de lentes de contato dentro. Eles têm câmeras. Eu estava pensando, enquanto vocês estão em campo, vocês poderiam usá-los, e eu poderia observar através de seus olhos e tentar ajudar. Eu também poderia implementar essa tecnologia na máscara do Homem-Aranha. Eu sei que é bobagem, mas... Não, isso é incrível. Como não pensei nisso? Eren saltou da cadeira e pegou a caixa das mãos de Harry, segurando-a perto do rosto para dar uma boa olhada nas câmeras secretas. Bem, eu me senti meio inútil sendo o único sem poderes. Eu só queria ajudar. Harry, você não entende o quão perfeitos eles são. Eu tinha um plano, mas você acabou de melhorá-lo 10 vezes. Eren olhou para Cindy e Harry antes de contar-lhe seu grande plano. Preciso que vocês dois se infiltrem na Oscorp. Harry, já que você tem autorização como herdeiro na maioria das épocas, você é a peça mais importante. Cindy, preciso que você fique de olho nele à distância enquanto ele examina esse suposto área secreta. E você? Harry perguntou. Estarei no 10º andar fazendo o papel de Eren Parker, assistindo a apresentação de Otto e ficando de olho no seu pai quando a apresentação terminar para que eu possa lhe dizer quando mergulhar. Eren explicou. Isso soa bem? Sim, parece bom para mim. Tudo bem então. A apresentação é às 18 horas desta noite. Nos encontraremos aqui depois da aula para nos reagruparmos. Terei as coisas que precisamos até então. Conseguimos um nome de equipe. Harry estava animado por finalmente ser um membro do time de Aranha sem nome, sentindo-se como se ele também fosse um herói, assim como seus amigos. Eren não sabia o que dizer, olhando para Cindy, que também estava insegura. Vamos adiar o nome do time. Ele disse a ele, entretanto, que a excitação de Harry continuou. Ok. E quanto ao meu nome de herói? Estou pensando no Vidente. Já que sou seu segundo par de olhos.
Harry estava orgulhoso desse nome, embora Eren não tivesse certeza de como se sentir a respeito. Isso não é meio literal? Eren perguntou a ele. Sim, Homem-Aranha? Cindy brincou. Eu poderia jurar que ouvi alguém que se chamava Silk, entre todas as coisas, falando comigo. Eren brincou de volta. Acho que Silk soa melhor que Homem-Aranha, para ser sincero. Harry entrou na conversa, fazendo Eren se sentir um pouco traído pelo cara que deveria ser seu melhor amigo. Os três continuaram provocando-os aos outros sobre seus respectivos nomes, rindo e tentando ao máximo defender a si mesmos e a seus nomes, mas sem sucesso. Pouco depois, os três foram para a aula, voltaram e repassaram o plano enquanto se preparavam. Quando todos estavam prontos, todos foram para suas posições, preparados para chegar ao fundo desta situação do Projeto V. Harry, vestindo suas roupas normais e lentes de contato especiais, esgueirou-se em direção à área restrita antes de descê-la para o porão. Cindy, nas aberturas de ventilação da instalação, rastejou até o porão para observar Harry de cima, caso algo acontecesse. Eren, vestindo seu uniforme de trabalho, entrou no auditório do prédio, vendo o Dr. Octavius e Norman Osborn no palco. Os dois homens acenaram para Eren, e ele acenou de volta antes de se sentar no fundo, longe da maioria da multidão. Enquanto esperava, ele abriu o telefone e começou a assistir à transmissão apresentada pelos olhos de Harry. Por fim, as luzes do auditório se apagaram, deixando apenas o palco iluminado, quando o Dr. Otávio começou a falar. Boa noite a todos. Meu nome é Dr. Otto Octavius. Hoje apresentarei a vocês o nascimento de uma nova fonte de energia renovável baseada na fusão. É segura para os humanos e para o meio ambiente, ao mesmo tempo que é barata. Esta energia estarão disponíveis para todos usarem em suas casas e no futuro em seus veículos. Otto falou para a multidão antes de caminhar até uma lona que cobria parte da apresentação. Eren observou Harry dar uma olhada nas partes mais profundas da Oscorp. Harry verificava suas costas com frequência, apesar de Silk já o observar de cima, mas queria ter certeza de que não estava sendo seguido. Para me ajudar com isso, usarei esses 4 amigos para me ajudar. Otávio puxou a lona e revelou seus 4 tentáculos robóticos. Ele então subiu em uma plataforma na frente deles e puxou uma alavanca. Depois que ele puxou, a peça central colocou-se suavemente em sua coluna antes de se encaixar agressivamente no lugar. Ele estremeceu por um segundo, mas imediatamente colocou seu rosto confiante de volta. No porão, Harry encontrou um quarto que parecia muito mais seguro que os outros. No entanto, Harry sabia a senha de seu pai e a usou para abrir a porta. Lá dentro, uma das principais atrações chamou sua atenção. Havia um macacão verde que parecia ter sido feito para um supersoldado futurista. Ele estava equipado com granadas e preso a algum tipo de dispositivo flutuante. Esquisito. Eren pensou consigo mesmo, olhando para a roupa estranha através dos olhos de Harry. Vocês estão vendo isso? Parece uma espécie de traje de elfo esmeralda. Harry se aproximou da fantasia, vendo um arquivo próximo a ela antes de ler o título em voz alta. Globulina verde? Harry abriu, vendo que o arquivo estava vazio. Caramba! Ele sussurrou, procurando por qualquer outra coisa que chamasse sua atenção. Eles foram desenvolvidos por 2 motivos principais. Razão número 1. A inteligência artificial nesses tentáculos também pode ser usada para membros protéticos, permitindo ao usuário usar o membro como se fosse seu. Razão número 2. Eles serão usados para ajudar a estabilizar o reator de fusão. Eles repelem tanto o calor quanto o magnetismo. Otávio estendeu todos os 6 braços, os 2 humanos e os robóticos, enquanto falava para a multidão de maneira grandiosa. No porão, Harry continuou olhando ao redor da sala até encontrar mais arquivos. Um deles estava rotulado como Teste do Sujeito V número 1 e parecia realmente conter informações. Acho que é isso, mas parece que está faltando alguma coisa. Harry sussurrou, folheando as páginas até encontrar algo escrito. Os indivíduos tornaram-se canibais. Descoloração da pele. Cresceram presas e garras estendidas. Como os lagartos. Dr. Otávio continuou sua palestra no palco principal. Esses braços inteligentes estão conectados ao meu cérebro por meio de uma ligação neural. Ao usar um chip inibidor, posso garantir que sou eu quem está no controle o tempo todo. Octavius apontou para seu pescoço, mostrando o chip inibidor para toda a multidão. Depois de examinar aquele arquivo, Harry passou para outro. Teste do sujeito V número 2, Harry abriu e viu a foto de um hamster exibindo os sintomas listados acima. Foi horrível, a criatura estava quase irreconhecível e sua pele parecia estar derretendo. Jesus Cristo! Harry sussurrou. Até Eren se sentiu mal ao assistir a transmissão através da visão de Harry. Agora para o evento principal. Otávio foi até outra lona e a removeu, revelando uma estranha engenhoca por baixo. Parecia ser uma plataforma circular cercada por 4 pilares de metal. Na frente havia alguns monitores com botões abaixo deles. Usando o trítio fornecido pelo meu bom amigo Norman Osborn, posso abastecer meu reator de fusão. O médico colocou um par de óculos de proteção antes de acionar a máquina com uma alavanca, gerando um zumbido alto e mecânico. O trítio, aparecendo como uma bola prateada, começou a se elevar no ar no centro da máquina e a girar. À medida que girava, começou a gerar energia até que um mini-sol apareceu ao seu redor. A sala instantaneamente começou a brilhar intensamente, sentindo-se quente como se estivessem no calor do verão. De volta ao porão, Harry continuou examinando mais arquivos. Tem outro arquivo aqui. Harry disse, tentando seu melhor para entender o que o arquivo dizia, mas a caligrafia era muito ilegível.
Droga, não consigo ler isso. Algo com R? Harry disse, semicerrando os olhos e segurando a página perto do rosto. De repente, o auditório começou a tremer, assim como todo o edifício. Metal de toda a sala, incluindo luzes, joias e ferramentas, começou a voar em direção ao mini-sol. As pessoas começaram a entrar em pânico quando o monitor na frente da máquina começou a emitir um som de alarme. Alguns deles começaram a deixar seus assentos enquanto a sensação de perigo enchia o ar. O acionamento dos aspersores aumentou ainda mais a tensão. Todos fiquem calmos. Isso vai se estabilizar. Otto gritou enquanto usava seus tentáculos para empurrar a esfera solar. Sentindo que precisaria intervir, Eren rapidamente saiu correndo da sala antes de reaparecer quase instantaneamente em sua fantasia de Homem-Aranha. À medida que a esfera solar crescia, a energia começou a vazar e a ser expelida em direções aleatórias da sala. Estava perto de explodir completamente. Vocês precisam sair, o prédio pode explodir. Vá. Eren falou em seu fone de ouvido, fazendo Silk descer das aberturas onde ela estava escondida e agarrar Harry para escapar. O Homem-Aranha respirou fundo e entrou em sua forma velocidade divina final. À medida que a máquina começou a atingir continuamente níveis instáveis e o sol artificial continuou a crescer, o Homem-Aranha se levantou e gritou instruções para todos. Sai agora. Estou abrindo as portas. O Homem-Aranha disparou em direção às múltiplas portas do auditório e começou a retirá-las das dobradiças, permitindo que todos escapassem muito mais rápido. A sala começou a tremer, fazendo com que eles perdessem o equilíbrio, incluindo uma mulher de meia idade que caiu de joelhos. O Homem-Aranha correu, colocando-a de pé antes de sair correndo da sala com ela. Você está bem, ele disse a ela assim que começou a se afastar mais uma vez, nem mesmo permitindo que ela lhe agradecesse. Depois que todos os espectadores foram retirados da sala, o Homem-Aranha pôde ver Norman Osborn mexendo em um dos painéis enquanto Otto continuava tentando segurar o sol em miniatura com seus braços mecânicos. No entanto, ele continuava se expandindo. O Homem-Aranha correu ao lado de Norman, olhando por cima do ombro para o painel e assustando o homem. Como nós paramos isso? O Homem-Aranha perguntou, recebendo um aceno de cabeça de Norman em resposta. Não sei, está bloqueado por senha. Otto, qual é a senha? O Homem-Aranha gritou, mal sendo ouvido devido aos sons de explosões de energia disparando esporadicamente do mini-sol em todas as direções. Eu posso segurar. Não se preocupe. Otto falou como se não estivesse arriscando a vida de milhões neste momento, já que aquele sol em miniatura poderia ser forte o suficiente para explodir a cidade inteira se continuasse a se expandir. As lentes do Homem-Aranha franziram de frustração. Ele não conseguia acreditar que Otto era tão arrogante e imprudente. Ele agarrou Norman pelo ombro e usou velocidade divina para tirá-lo da sala, deixando-o em algum lugar seguro. Espere! Norman gritou para ele, no entanto, o Homem-Aranha já havia fugido. Encontrando os enormes fios que alimentavam a máquina nas paredes, o Homem-Aranha correu até eles e os agarrou com as duas mãos. Pare! O que você está fazendo? Otto gritou, virando o pescoço e desviando a atenção do sol artificial cada vez maior. Desligando. Quando o Homem-Aranha começou a puxar, Otto deu um passo em sua direção, afrouxando o controle sobre o sol e permitindo que ele enviasse uma rajada de energia para a nuca, atingindo o inibidor, antes que a energia escaldante começasse a viajar por todo o seu corpo, fritando-o completamente. Ao mesmo tempo, o Homem-Aranha desligou a máquina, fazendo com que o sol falso implodisse e salvando todos no prédio e na cidade. O Homem-Aranha olhou para Otto com as lentes arregaladas, vendo que o médico estava com todo o corpo queimado, ele estava praticamente irreconhecível. O Homem-Aranha correu, ajoelhando-se ao lado do médico antes de dizer seu nome esporadicamente. Doutor Otávio. Doutor Otávio. O médico gemeu, permitindo que Eren respirasse aliviado. No entanto, enquanto o Homem-Aranha continuava a olhar para o homem, ele se perguntou como Otto começaria a se recuperar depois disso. Sua vida mudaria completamente, porém o Homem-Aranha não conseguiu prever de que forma o médico seria um homem completamente novo. Logo, os paramédicos vieram ajudar os feridos. Otto foi rapidamente levado ao hospital mais próximo, onde receberia tratamento para queimaduras e também cirurgia para a retirada das máquinas presas ao seu corpo. Já na sala de cirurgia, vários cirurgiões cercaram o médico, prontos para fazer o possível para salvá-lo. No entanto, Otto Octavius pode não ter sido quem realmente precisaria ser salvo naquela sala. Capítulo 63. Uma hora se passou desde a explosão na Oscorp. Felizmente, graças ao Homem-Aranha, foi confirmado que não houve vítimas. No entanto, ainda há uma pessoa em estado crítico. Dr. Otto Octavius, o homem por trás da explosão, está agora em estado crítico. Ele sofreu queimaduras em todo o corpo e sofreu um trauma contundente por ter sido lançado voando após a explosão. A partir de agora, os especialistas estão trabalhando para salvar o homem, mas as chances de ele se recuperar são muito altas. Baixo. Um repórter falou pela TV enquanto um grupo de cirurgiões cercava o corpo inconsciente e carbonizado do Dr. Octavius. Ele estava quase irreconhecível, sua pele completamente vermelha e preta devido às queimaduras devastadoras. Precisaremos separar esses tentáculos do corpo. Depois, teremos que desconectar a máquina da medula espinhal. Não saberemos a extensão do dano até chegarmos lá. Dividir-se em 4 pares, cada par cuidará de cada braço. O cirurgião-chefe instruiu sua equipe, pegando uma serra elétrica e ligando-a.
O resto do grupo começou a procurar ferramentas para começar a trabalhar no homem de 8 membros. Lentamente, o cirurgião principal aproximou-se de um dos tentáculos com sua serra, certificando-se de tentar removê-lo cuidadosamente da pele do médico. Assim que a lâmina estava a menos de 2 centímetros de distância, o tentáculo aparentemente acordou e agarrou o homem pela garganta, ao mesmo tempo que o empalou com uma ponta de metal que foi vista saindo do outro lado da cabeça do médico. Os sons perturbadores do homem engasgado com o próprio sangue e esôfago foram ouvidos pelo resto dos cirurgiões enquanto todos recuavam com medo, murmurando entre si: "Oh meu Deus! Dr. James! Puta merda!" Lentamente, o corpo inconsciente do Dr. Octavio se levantou com a ajuda de seus braços robóticos, atingindo a luz acima dele e fazendo com que toda a sala de cirurgia ficasse escura. Embora os médicos estivessem paralisados de medo, a mudança na iluminação despertou todos eles, levando-os ao pânico e correndo pela sala como galinhas com a cabeça decepada. Para que ninguém pudesse escapar, um dos tentáculos derrubou uma estante, bloqueando a saída e fazendo com que o pânico ficasse ainda mais desesperador, pois não havia mais para onde correr. Um dos braços agarrou uma médica pelo crânio, levantando-a no ar enquanto ela usava as mãos para tentar se libertar. "Ah, me ajude!" Ela gritou para seus colegas de trabalho em um grito de gelar o sangue, embora ninguém pudesse resgatá-la. Crack! O som do crânio da médica batendo no chão reverberou por toda a sala em pânico, seguido pelo som de seu rosto sendo atingido novamente. Crack! E de novo. Crack! E de novo. Crack! Até que o tentáculo começou a acelerar, batendo repetidamente o rosto desfigurado no chão. Crack! 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 O tentáculo a ergueu no ar, sustentando seu rosto que agora não passava de ossos quebrados e carne amassada antes de jogá-la por uma das janelas. Outro braço agarrou um médico diferente pela cabeça enquanto o outro agarrou o mesmo médico pelo torso. "Por favor, não, não, não." O homem gritou por sua vida, rezando para que suas palavras de alguma forma parassem a matança, mas não adiantou. Os braços começaram a separar o homem, fazendo com que o som de ossos rasgando a carne ecoasse pelo quarto escuro enquanto sua coluna era arrancada de seu corpo. O homem gritou em meio à dor inimaginável, parando apenas quando o som de sua coluna sendo puxada junto com sua cabeça o interrompeu. Isso fez com que um dos médicos gritasse, revelando sua posição, bem como a posição de outros 2 médicos próximos a ela. Os outros 2 médicos correram para a escuridão enquanto ela continuava a gritar no mesmo lugar, hiperventilando com as costas apoiadas na parede. Ela não conseguia se mover, ficando congelada de medo quando um dos tentáculos, empunhando uma longa serra automática, se aproximou dela. "Oh, Deus! Por favor!" Ela implorou, mas nem mesmo Deus poderia ajudá-la. SLLSSSH. O tentáculo cortou sua garganta, fazendo com que a mulher sangrasse lentamente até a morte e caísse de joelhos enquanto o sangue jorrava pela abertura. Todos podiam ouvi-la engasgar com o próprio sangue antes que o som cessasse inevitavelmente. Usando um extintor de incêndio, um dos cirurgiões quebrou a janela de vidro da porta antes de tentar rastejar por ela. Sua pele estava sendo cortada por cacos de vidro, derramando sangue por todo o corpo, mas ele não se importava. No entanto, os sons de vidro quebrando nada mais fizeram do que revelar sua posição quando um dos tentáculos o agarrou pela parte de trás do crânio quando ele estava a meio caminho da janela. As pessoas que estavam fora da sala se reuniram depois de ouvir a comoção, todas engasgadas em uníssono enquanto o homem implorava por sua vida. "Ajude-me! Ajude-me! Ajude-me!" O homem falava esporadicamente, quase chorando ao se sentir sendo arrastado de volta para a sala. Ninguém o ajudou, observando enquanto ele segurava a porta com as 2 mãos, continuando a implorar. "Alguém! Por favor! Socorro! Ele! SHNNT!" Ouvindo o suficiente, o tentáculo soltou a ponta metálica afiada de dentro dele, empalando o homem pela boca por trás. O homem ficou vivo por apenas alguns momentos antes que a luz deixasse seus olhos e seu aperto afrouxasse. O tentáculo então o puxou de volta para a sala escura, obrigando todos do lado de fora a gritar e correr pelos corredores. Outro médico, pegando uma serra do chão, correu em direção ao Dr. Octavius como um louco, gritando como um guerreiro enquanto tentava matar o homem. No entanto, esta tentativa revelou-se inútil, pois um dos tentáculos fechou as suas 3 pontas antes de empalar o homem no peito. Usando a pouca força que lhe restava, o médico continuou tentando cortar o membro metálico, apenas para ter sua cabeça atingida como um taco de beisebol, fazendo com que sua cabeça voasse e rolasse para trás de um dos balcões e caísse na frente dos 2 médicos restantes. As senhoras se abraçaram com força, cobrindo a boca para garantir que nenhuma delas deixasse sequer um pio sair de seus lábios. Eles conseguiram conter os gritos, embora essa tarefa tenha se mostrado mais difícil à medida que os passos dos membros metálicos começaram a se aproximar. Clim, clim, clim. O médico possuído sendo carregado pelos membros podia ser ouvido se aproximando a cada passo. As 2 senhoras começaram a chorar, sabendo quase com certeza que era ali que iriam morrer. Os passos pararam por um segundo. Um longo segundo. Por um breve momento, os 2 médicos começaram a sentir esperança, apenas para que os passos voltassem. Clim, clim, clim. Os passos começaram a ir na direção oposta, fazendo com que as 2 senhoras liberassem a tensão acumulada em seus corpos e se abraçassem com força. Eles ainda estavam com medo e as lágrimas ainda escorriam por seus rostos, mas finalmente começavam a se sentir seguros.
Chorando no ombro do parceiro, um dos médicos ergueu os olhos antes de ofegar no ouvido do outro. Sentindo seu parceiro sacudir repentinamente, a outra médica ergueu os olhos, apenas para ver que o rosto de sua amiga estava sendo empalado por um dos tentáculos do médico. A mulher empalada foi então erguida no ar e jogada do outro lado da sala, deixando a última médica sozinha. A mulher se virou, olhando para o Dr. Otto Octavius enquanto seu corpo inconsciente estava sendo suspenso no ar por 2 de seus tentáculos robóticos. A mulher ficou incrédula, tendo acreditado o tempo todo que o Dr. Otto Octavius era quem controlava os braços, porém era o contrário. Os braços o controlavam. Por favor, a mulher implorou silenciosamente, esperando que de alguma forma ela fosse poupada desse massacre. No entanto, os 4 membros robóticos não se importaram. Um deles agarrou-a pela têmpora, levantando-a no ar enquanto ela continuava a implorar silenciosamente. Por favor, por favor, por favor. O tentáculo começou a aplicar pressão em sua cabeça lentamente, embora a mulher não parasse de repetir a mesma palavra indefinidamente. Por favor, por favor, por favor. Ela continuou repetindo isso uma e outra vez até que, crash, o tentáculo esmagou seu crânio. Minutos depois, um grupo de policiais estava de costas contra uma parede, espiando por uma esquina um corredor quase escuro, cheio de vidros quebrados e cadáveres ensanguentados. A única coisa que iluminava o corredor era uma luz solitária e bruxuleante. À medida que a luz piscava, passos metálicos podiam ser ouvidos enquanto se aproximavam dos policiais. Esses passos combinavam com a lenta oscilação da luz, quase como se estivessem sincronizados. Sob a luz bruxuleante, o Dr. Octavius e seu corpo ainda inconsciente e flácido sendo carregado por seus tentáculos encharcados de sangue emergiram da escuridão. A cada passo, os tentáculos sangrentos deixavam pegadas sangrentas em formato triangular no chão abaixo deles. O oficial líder olhou para seus subordinados e sinalizou-lhes para seguirem em frente. Em uníssono, os 4 viraram a esquina e apontaram as armas para o corredor bruxuleante. No entanto, ao apontarem suas armas, foram recebidos por um corredor vazio. O médico mecânico havia desaparecido. Tudo que restou foram algumas pegadas ensanguentadas iluminadas sob a luz bruxuleante. O quê? Ele estava lá. O oficial superior falou enquanto começava a olhar rapidamente para o corredor à sua frente. O oficial líder caminhou pelo corredor tremeluzente, agindo como se não tivesse nenhum medo no mundo. Relutantemente, sua tripulação começou a caminhar cuidadosamente pelo corredor atrás dele, com armas nas mãos. O senhor? Tem certeza de que é uma boa ideia? Um de seus juniores perguntou, congelado de medo atrás de todos. O grupo de 3 ignorou o oficial covarde e continuou avançando pelo corredor semi-iluminado. Crash! Um tentáculo disparou de dentro de uma das salas apagadas, agarrando o rosto do oficial superior e jogando-o rapidamente através da parede de vidro e para fora do prédio. Sua voz pôde ser ouvida gritando enquanto o homem caía, apenas sendo interrompido pelos sons de seu corpo batendo em um veículo abaixo. Antes que os outros 2 pudessem reagir, outro tentáculo emergiu da escuridão, agarrando um dos policiais enquanto outro tentáculo revelado se prendeu ao outro policial. O corpo inconsciente do Dr. Octavius foi então arrastado para fora da escuridão por seus tentáculos e os homens começaram a gritar freneticamente por suas vidas. Espere, espere, espere. Crack! Os 2 homens tiveram seus rostos batidos um no outro, reduzindo suas cabeças a nada mais do que cacos de crânio e pedaços de cérebro. O último oficial começou a atirar estupidamente com sua arma, acertando alguns tiros no médico antes de acender a luz e fazer com que toda a sala ficasse escura. Porém, o homem continuou disparando sua arma, ouvindo os sons dos tentáculos bloqueando as balas enquanto caminhava para frente, sendo apenas iluminado pelo flash da boca do cano. Assim que ficou sem munição, o homem caiu de joelhos e começou a implorar. P, por favor, P, me poupe. O homem implorou enquanto lágrimas começaram a cair de seu rosto e cair no azulejo branco abaixo dele. Da escuridão, os passos metálicos continuaram a se aproximar, abafando o choro do homem. Os passos cessaram antes que o homem sentisse as garras metálicas erguê-lo no ar. Ao mesmo tempo, o Dr. Octavius recuperou a consciência. Ele olhou para cima e viu seus braços de metal segurando involuntariamente um homem à sua frente por todos os 4 membros humanos. O que está acontecendo? Otto perguntou antes que os braços começassem a puxar em direções opostas. Sentindo seus ossos e tendões sendo dilacerados, o homem gritou em agonia, continuando a implorar por sua vida. Ah! Por favor, SPLRRSH. Os membros e o corpo do homem foram despedaçados. Sangue e órgãos começaram a chover no rosto do Dr. Octavius, embora ele não conseguisse nem processar o que estava acontecendo à sua frente. Otto começou a tremer e ter convulsões devido ao choque e medo antes de olhar para o ar e gritar. Não! Os gritos do Dr. Octavius podem ser ouvidos por todo o hospital quando ele acordou e se tornou um monstro. Capítulo 64. O Homem-Aranha e Silk chegaram ao local, encontrando-se em frente ao hospital enquanto as pessoas começavam a chegar em massa. O Homem-Aranha olhou para ver o corpo de um policial deitado em cima de um veículo destruído. Jesus! O Homem-Aranha murmurou, pressionando o fone de ouvido para entrar em contato com Harry. Alguma palavra sobre em que andar ele está? Ele perguntou à vidente, que estava digitando freneticamente em seu laptop em seu dormitório. Sim, 11º andar. Harry disse a ele. Eren assentiu. Entendi. Ele disse antes de olhar para Cindy e agarrá-la pelo ombro. Preparar? Ele perguntou a ela. Ela murmurou, acenando para seu parceiro antes que ele os levasse pelo prédio até o 11º andar através de uma janela quebrada. Uma vez dentro do prédio, Eren infundiu energia à velocidade divina em seu braço, usando-a como um bastão luminoso para iluminar a área. Imediatamente após iluminar o corredor, os olhos de ambas as aranhas se arregalaram. Puta merda!
Harry disse por trás de seu laptop, olhando para as dezenas de cadáveres no chão, todos mutilados e despedaçados como brinquedos quebrados. Ele realmente faria isso? Silk perguntou, olhando para Eren com olhos marejados. Esta foi a primeira vez que ela viu algo assim desde o incidente do lagarto, e foi a primeira vez que ela teve que lidar com o fato de ser tarde demais para salvá-los como um herói. Eu não sei, algo não está certo. O Homem-Aranha disse a ela, agarrando a mão dela e andando para frente com o braço iluminando o caminho. Fique perto de mim, certo? Silk segurou o Homem-Aranha com força enquanto os dois rastejavam lentamente pela escuridão, tentando seu melhor para procurar qualquer sinal do cientista enlouquecido. Eles finalmente encontraram algumas pegadas sangrentas em forma de enormes garras de 3 pontas e decidiram segui-las. Depois de seguir a trilha por alguns minutos, os dois heróis pararam ao ouvir metal caindo à distância. Você ouviu isso? A voz de Silk estava trêmula enquanto ela falava, ela estava genuinamente com medo do desconhecido. Ela ainda era nova nesse tipo de coisa, só tendo lidado com vilões que causaram muito menos derramamento de sangue. Sim, eu ouvi. Eren sussurrou, franzindo a testa sob a máscara enquanto permanecia vigilante. Poucos momentos depois, os dois ouviram uma voz falando não muito longe deles. O quê? Não, não, não. Isso não é verdade. Não é. Você fez isso. Você fez isso. Eu não sou responsável. Eu não me importo se você me vê como seu pai. O erro é seu. Ambas as aranhas se entreolharam, trocando olhares confusos antes de seguirem em frente, espiando por um canto e por um corredor para ver o Dr. Octavius agachado sozinho na escuridão, falando com seus membros metálicos. Os tentáculos de metal presos às suas costas abriam e fechavam como se estivessem falando com ele, inclinando-se perto dele como se estivessem sussurrando. Ciúmes? De mim? De nós? Não, não, não é isso. Cometi um erro. Magoei pessoas. Precisamos nos entregar. O tentáculo superior direito bateu agressivamente no rosto do médico antes de abrir e fechar as garras como se estivesse gritando com ele. Eren franziu as sobrancelhas e Cindy olhou assustada. O Homem-Aranha ficou mais perturbado com a exibição estranha. Enquanto Silk se sentiu mal pelo cientista, ela percebeu que ele não estava lá no momento. Você não pode me matar. O que você vai fazer com meu cadáver, hein? Descubra. Não há nada para descobrir. Sem mim você não é nada. Agora me escute. O Dr. Otávio então tentou recuperar o controle de seus membros, forçando-os a parar de se mover, mas ficou claro que ele estava se esforçando. A garra inferior esquerda esfregou-se suavemente em seu rosto, fazendo com que Otto a esfregasse de volta com as mãos reais, como se estivesse acariciando um cachorrinho. Você está certo. Ele está apenas mal-humorado. Você precisa de mim. O tentáculo superior esquerdo bateu em seu ombro e apontou para o corredor, diretamente para as aranhas. As duas aranhas imediatamente puxaram a cabeça para trás e ficaram encostadas na parede enquanto se entreolhavam, sem dizer uma palavra enquanto Otto continuava falando sozinho. Atrás de nós? Matá-los? Não. Homem-Aranha? Ele é um assassino? Ele vai nos matar? Precisamos proteger um ao outro? Não, ele é um cara legal. Um herói. Ele vai me ajudar. Você não quer a ajuda dele? Separar-nos? Você os matou. Todos eles estão mortos por sua causa. Os gritos do Dr. Octavius ecoaram por todo o corredor, horrorizando ambas as aranhas, pois era evidente que ele realmente havia enlouquecido. Escute, ouça. Não ficaremos separados para sempre, eu prometo. Posso consertar você, posso melhorar você. Agora, deixe-me ir. O Dr. Otávio começou a usar tudo o que tinha dentro de si para se levantar. Era como se ele estivesse lutando contra o próprio corpo, tentando se levantar, mas ele resistiu. Eventualmente, o Dr. Octavius se levantou, encarando os dois heróis e se esforçando como se apenas ficar parado lhe causasse dor. Homem-Aranha, é você? Preciso de ajuda. Dr. Octavius começou a se aproximar das duas aranhas, mostrando sua pele carbonizada e mutilada enquanto caminhava em direção à luz azul do Homem-Aranha. As lentes do Homem-Aranha se arregalaram, assim como os olhos de Cindy enquanto observavam o médico irreconhecível se aproximar, tropeçando para frente usando os próprios pés como um zumbi, cada passo parecendo estar com uma dor incrível. Puta merda. Harry sussurrou, vendo o homem através dos olhos de seus amigos em seu laptop. Ele conhecia o Dr. Octavius há anos e nunca imaginou que ele se transformaria em um monstro como este. Silk, não tenha medo. Talvez possamos ajudá-lo. O Homem-Aranha falou com um pouco de incerteza, mas queria muito ajudar o médico. Dr. Octavius? Por que você matou todas essas pessoas? Foi realmente você? Não, 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 não. Dr. Octavius definitivamente havia perdido o controle, gritando e agarrando a própria cabeça com as duas mãos reais, balançando a cabeça esporadicamente. Não, não, não. Não, suas palavras repetidas ficaram mais altas, reverberando nas paredes, fazendo com que as duas aranhas se sentissem extremamente inquietas. Dr. Otávio, acalme-se. O Homem-Aranha disse gentilmente, dando um passo à frente com a mão estendida. Eu vou ajudar você. Apenas me diga como. Ok, não, não ou, não, não. Otávio soltou mais gritos de negação, puxando os próprios cabelos enquanto continuava a cair na loucura. Otávio, o Homem-Aranha gritou novamente, tirando o médico do ataque. Acalme-se, senhor. Posso ajudá-lo. Você disse que eles estão conectados ao seu cérebro, certo? Como faço para interromper essa conexão? Octavius levou a mão à nuca procurando o chip inibidor. Seus olhos se arregalaram quando ele sentiu que estava gravemente danificado. Oh não! Oh Deus não! Deus não! Dr. Octavius estava prestes a ter outro ataque enquanto o Homem-Aranha continuava tentando acalmá-lo. Dr. Octavius, por favor, me diga o que há de errado. Você precisa se acalmar. O inibidor. A única coisa que os impede de tomar o controle foi danificada. Otávio chorou alto e com medo. Ele estava genuinamente com medo por sua vida naquele exato momento. Vou dar uma olhada, tudo bem?
Eu também sou um homem da ciência, Otto. Por favor, deixe-me dar uma olhada. O Homem-Aranha deu mais alguns passos, parando apenas quando Otto gritou mais uma vez. Você não pode. Você não pode. Por que não? Eles não vão deixar você. Eles vão te matar. Eu não posso. As vozes. O barulho. Muito alto. Eu não posso. Otto começou a cobrir os ouvidos para bloquear o barulho, mas isso supostamente o barulho estava em sua cabeça. Cobrir os ouvidos era ineficaz. O que nós fazemos? Silk perguntou, observando o médico chorar incontrolavelmente na frente deles. Vou ver o que posso fazer com o inibidor. O Homem-Aranha disse a ela, dando outro passo lento à frente. Eles não vão deixar você. 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 O Homem-Aranha queria dar uma olhada mais de perto, então ele entrou em sua forma velocidade divina final novamente para poder rapidamente ficar atrás do médico. Devido à sua velocidade de processamento, normalmente as coisas ao seu redor pareciam estar se movendo mais devagar do que o normal. No entanto, as lentes do Homem-Aranha se ampliaram ao ver que os membros mecânicos de Otto se moviam como se estivessem quebrando as regras da ilusão do tempo lento. Eles estavam rastreando os movimentos dos olhos dele, reposicionando-se de acordo. Esta foi a primeira vez que Eren estudou as nuances do design de cada tentáculo, a primeira vez que realmente olhou para todos os quatro. Todos pareciam semelhantes, tendo 3 garras que podiam abrir e fechar, mas todos pareciam únicos ao mesmo tempo. Eles pareciam vivos. Cada tentáculo tinha uma luz vermelha brilhante no centro deles, encarando Eren como se fossem olhos. Eren estava congelado no mesmo lugar, completamente imóvel, confundindo Cindy e Dr. Octavius. Homem-Aranha? Silk perguntou, observando o garoto parado, atordoado. Isso não faz sentido? Como? Ele pensou, incapaz de compreender como os membros mecânicos de Otto estavam se movendo daquele jeito. Isso tudo está na minha cabeça? Estou apenas com medo? As lentes do Homem-Aranha franziram quando ele chegou a uma última conclusão. Não, deve ser por causa da inteligência artificial. Está lendo cada movimento meu. Otto, quanto controle você tem sobre os braços? Você consegue mantê-los imóveis? Só por alguns segundos? O Homem-Aranha avançou lentamente em seu estado normal, observando os tentáculos de perto. Dói. Eu posso fazer isso, mas dói. Ok, isso é bom. Isso é ótimo. Apenas segure-os firmemente para mim, ok? Vamos dar uma olhada lá atrás. Octavius assentiu, permitindo que o Homem-Aranha e Silk se aproximassem lentamente e andassem ao redor do Dr. Octavius e seus membros mecânicos. Enquanto passavam, os tentáculos tentavam escapar do controle de Otto, fazendo movimentos semelhantes aos de um cachorro sendo puxado pela coleira e retido pelo dono. Assim que o Homem-Aranha e Silk estavam atrás de Otto, eles deram uma olhada no chip inibidor na nuca do médico, fazendo com que Silk cobrisse a boca com a mão enquanto sentia vontade de vomitar. Oh meu Deus! Ela sussurrou trêmula, olhando para o sangue e pus cobrindo o chip inibidor. A pele ao redor estava completamente frita, com crostas e descamação ao redor. O chip em si estava extremamente danificado, estava muito além do reparo, não sem ferramentas. Enquanto Eren continuava a observar, ele percebeu que o Dr. Octavius estava implorando para tremer, ele estava implorando para perder o controle. Eu não posso segurar. Octavius falou com uma voz tensa. Naquele mesmo momento, o sentido aranha do Homem-Aranha e o sentido seda da Silk foram ativados ao perceber que uma ponta afiada havia se retraído de um dos tentáculos. Assim que o tentáculo começou a se mover, o Homem-Aranha e a Silk se esquivaram para trás, porém, ao se esquivar, seus olhos se arregalaram ao ver para onde o tentáculo realmente havia mirado. SHNNT. Dr. Octavius. O Homem-Aranha sussurrou, vendo sangue escorrendo da ponta do tentáculo, enquanto ele empalava o médico em seu peito na tentativa de empalar uma das aranhas através dele. O corpo do Dr. Otávio então ficou mole e caiu no chão, junto com seus membros metálicos como se tivessem sido paralisados por sua morte. No entanto, depois de apenas alguns segundos, o cadáver de repente ganhou vida, assim como os tentáculos quando levantaram o homem de volta, forçando-o a ficar parado no mesmo lugar por alguns segundos, sem emitir nenhum som. Dr. Otávio? O Homem-Aranha sussurrou, fazendo com que o homem contraísse levemente a cabeça em reação ao ouvir seu nome. A contração foi tão agressiva e rápida que as duas aranhas puderam ouvir seus ossos quebrando, junto com sua pele rasgando. Lentamente a cabeça do Dr. Octavius começou a se inclinar para trás, mais do que qualquer ser humano deveria ser capaz. Ele tinha um sorriso nojento no rosto, olhando para as duas aranhas com olhos enlouquecidos que quase brilhavam na escuridão. Ele começou a rir, causando um arrepio na espinha de ambas as aranhas. Dr. Otávio se foi. A voz que saiu da boca de Otto era sua própria voz, mas ao mesmo tempo não era. Essa voz era ameaçadora, mas divertida ao mesmo tempo. De repente, todos os 4 tentáculos bateram no chão e, com passos incrivelmente rápidos, carregaram o corpo de Otávio pelo corredor e escalaram uma das paredes. O cadáver de Otávio sorriu para eles, olhando para eles com olhos frios e mortos enquanto pendia do teto. Com uma voz trêmula, Silk falou com seu parceiro. Isso é como aqueles filmes de exorcismo. Ela sussurrou. O velho fraco não pode mais nos conter. Enquanto o cadáver falava, ele começou a balançar a cabeça para o lado e a incliná-la. A voz falou visivelmente diferente daquela que falou antes dela. Embora o som real da voz fosse o mesmo, o que ela falava era como se fosse uma pessoa completamente diferente. Nós? Silk proferiu, olhando para o homem pendurado no teto com medo nos olhos. Sim, nós somos. A cabeça do cadáver virou para o lado e inclinou-se na outra direção enquanto falava de outra maneira única de falar, como se fosse uma pessoa diferente. Dr. Polvo. A quarta e última voz falou com eles, inclinando a cabeça de Otto para o lado mais uma vez enquanto o cadáver agitava os braços. Espere. Cindy murmurou, finalmente entendendo o que estava acontecendo na frente deles.
Seu corpo está sendo controlado por cada um dos 4 braços separados. O Homem-Aranha disse em voz alta, sua máscara escondendo a expressão perturbada em seu rosto. Esta observação estava exatamente correta. Cada um dos 4 membros, tendo sua própria inteligência artificial designada instalada dentro deles, formou com sucesso suas próprias personalidades e agora compartilhavam o controle do corpo de Otto. Cada voz ligeiramente diferente era o sinal de uma personalidade diferente assumindo o controle. Um tentáculo diferente usando o corpo como um recipiente para se deixar ouvir através da boca de seu criador. Com Otto fora de cena, eles finalmente se tornaram um dentro de seu corpo. Eles se tornaram o Dr. Octopus. Capítulo 65. Oh meu Deus! Silk pronunciou. Sua voz estremeceu quando ela se sentiu incrivelmente perturbada pela visão do cadáver do médico sendo marionete por fios invisíveis. Sua pele, ainda carbonizada pela explosão, e seu corpo, cheio de buracos de bala, combinaram-se para criar uma exibição horrível na frente das 2 aranhas. Jesus! Harry ainda estava assistindo por trás da tela, incapaz de falar neste momento. Ele nunca tinha visto nada tão horrível em sua vida, nem mesmo durante os ataques dos lagartos. Ele estava com medo, pela primeira vez grato por não estar realmente em campo com eles. O Homem-Aranha olhou para frente, cerrando os punhos devido à raiva que crescia dentro dele. Ele não era muito próximo de Otávio, mas sabia que ele era um bom homem e não merecia ser assassinado e ter a mente controlada por sua própria criação. O cadáver do Dr. Octavius riu. Deus? Deus não existe. Nós nos tornaremos Deus. Dr. Octopus, a consciência dos 4 tentáculos tornou-se uma com o corpo do Dr. Octavius. Eles falaram através do cadáver com os braços ainda estendidos, fazendo uma pose alta e poderosa. O esmagamento de ossos e o som de carne rasgada podiam ser ouvidos enquanto o corpo principal continuava a percorrer as personalidades. Droga, ele estava certo sobre todos esses caras terem complexos de Deus. Harry pensou consigo mesmo, ainda observando através dos olhos de Eren e Cindy. Vocês, humanos, não entenderiam as possibilidades. O conhecimento que alguém possui quando está sob a orientação de um cérebro coletivo tão avançado como o nosso. Em breve, o planeta inteiro fará parte de nós. A humanidade toda se tornará uma. Dr. Octopus proclamou com confiança. Isso é apenas escravidão mental. Eren disse a eles, já ficando irritado ao ouvir outro monólogo grandioso e vilão. Vindo depois de Duon, o Dr. Octopus foi difícil de vender. Escravidão? Uma voz mais suave e simpática falou, inclinando a cabeça do corpo principal de forma muito menos agressiva do que os outros. Oh não, não é escravidão. Pense nisso mais como uma orientação vinda de cima. Você não diria que uma pessoa é escrava de qualquer deus em que ela escolha acreditar, não é? Pense no mundo que podemos criar se removermos todas as fraquezas do ser humano. Chega de dor. Chega de tristeza. Todas as coisas que nos tornam fracos deixarão de existir imediatamente. Besteira. Eren respondeu, seu corpo vibrando devido ao quão furioso ele estava. Sim, e o amor? Felicidade? Silk adicionada. O pescoço do corpo principal inclinou-se agressivamente ao ouvir isso antes de explodirem em gargalhadas. Sua garota débil. Esse é o problema. Vocês humanos, especialmente os do sexo feminino, não têm raciocínio lógico. A voz mais agressiva falou enquanto virava o corpo principal em direção a Silk, seus braços sem vida balançando no ar enquanto se virava para ela. Silk estremeceu de desgosto, ainda incapaz de suportar a horrível exibição à sua frente. Felicidade? Amor? Tudo isso são fraquezas. Foi por isso que o amigo do velho morreu. O amor o afastou da verdade e depois a sua morte prematura. Pobre Dr. Connors. Uma voz mais condescendente falou com as 2 aranhas, irritando Eren ainda mais. Na verdade, o próprio velho morreu por causa de sua fraqueza como humano. Sem ele nos segurando, ele nunca teria morrido. Em vez disso, ele escolheu lutar contra nós. Ele poderia ter vivido para nos ver criar uma utopia. Enquanto falavam, baixaram o corpo principal no chão, permitindo-lhe ficar de pé como um pastor com os braços estendidos. Uma leve faísca de eletricidade estalou nas mãos do Homem-Aranha, trazendo o Dr. Connors como se isso fosse a gota d'água para ele. Chega! Isso é uma perda de tempo. Eu não me importo com seus objetivos. Eu não me importo com seu plano maligno. Nada disso importa uma vez que eu desative você, todos vocês, e liberte Otto de você. Ele disse friamente antes de reentrar novamente em sua forma velocidade divina final, desta vez iluminando todo o corredor com sua energia cobalto. Silk olhou para ele nervosamente, esta foi a primeira vez que ela ouviu com tanta raiva. A única vez que isso chegou perto foi quando ele quebrou o telefone do Flash na noite do baile. Dr. Octopus jogou a cabeça para trás de tanto rir. Vá em frente e tente, garoto humano. Dr. Octopus disse a ele. Enquanto eles diziam isso, a lança afiada que empalava o corpo do Dr. Octavius mais uma vez se desembainhou do centro do tentáculo superior direito. Silk, tente acompanhar. O Homem-Aranha disse calmamente antes de correr em direção ao corpo principal como um relâmpago. Os tentáculos se lançaram contra o herói, quase o acertando enquanto usavam sua velocidade para desviar de cada golpe, desferindo um soco relutante no rosto do Dr. Octavius. No entanto, ficou claro que isso não teve efeito sobre o próprio Dr. Octavius, uma vez que o corpo nada mais era do que um recipiente para eles. Caramba! Preciso encontrar uma maneira de quebrar a conexão de alguma forma, pensou o Homem-Aranha, continuando a se esquivar dos ataques dos tentáculos metálicos do Dr. Octavius. Silk se juntou à luta, saltando no ar e prendendo um dos tentáculos no teto por ter sido distraído pelo Homem-Aranha. Ela viu que o ataque de Eren não adiantou nada, então decidiu atacar os tentáculos diretamente. Formando garras nas pontas dos dedos usando suas teias, Silk cortou os tentáculos imóveis usando tudo o que tinha, no entanto, não fez nada além de arranhar a superfície dos membros metálicos. Os braços são fortes demais para eu cortar. Ela gritou, caindo em uma parede e quicando nela para desferir outro golpe.
Somos mais fortes do que você imagina, mulher. Suas patéticas garras não são páreo para o Dr. Octopus. A mente coletiva proclamou, defendendo-se dos ataques de Silk e do Homem-Aranha. Enquanto isso, o Homem-Aranha lutava com um dos braços, usando tudo dentro dele para tentar arrancar o braço do encaixe. No entanto, o Dr. Octopus estava movendo seus membros metálicos freneticamente demais para que ele conseguisse alavancagem suficiente. Enquanto o Homem-Aranha tentava se firmar, um dos outros membros tentou acertá-lo, no entanto, ele era rápido demais e evitou os ataques com facilidade. Silk não teria tanta sorte, pois um dos tentáculos agarrou no ar pelo rosto. Ao mesmo tempo, o tentáculo que estava preso ao teto se libertou, apontando sua ponta afiada diretamente para Silk antes de tentar empalá-la. Ela usou as duas mãos para bloquear o ataque, agarrando a lança afiada antes que ela pudesse apunhalá-la na garganta. No entanto, esta garra estava lentamente começando a dominá-la. Não ou... O Homem-Aranha rugiu, imediatamente subindo no ar, usando uma das paredes do hospital como alavanca enquanto começava a empurrar o tentáculo cortante para longe de Silk. Vendo que as mãos do Homem-Aranha estavam ocupadas, os outros dois tentáculos o agarraram pelos dois braços, prendendo-o contra a parede para fazê-lo observar o que estava para acontecer. Vendo quão indefeso o Homem-Aranha parecia, o Dr. Octopus soltou uma risada provocativa antes de falar diretamente com o menino. Agora, que tal eu fazer você assistir enquanto eu mato sua namoradinha? Eu te disse que o amor era uma fraqueza. Deixe-me demonstrar. Eren começou a usar toda a sua força para tentar se libertar das garras do Dr. Octopus, debatendo-se esporadicamente enquanto a energia da velocidade divina começava a se acumular em suas costas. Solte-a! O Homem-Aranha gritou quando a lâmina começou a tirar sangue da garganta de Cindy Moon. Parar! Tink! O som do metal batendo podia ser ouvido, junto com o som do sangue pingando no chão. Deixe! Vá! Dela! Eren falou através de uma careta enquanto 4 pernas de aranha se projetavam de suas costas de uma forma semelhante ao tentáculo do Dr. Octopus, bloqueando seu tentáculo espinhoso de empalar Cindy enquanto também apunhalava o corpo principal. O que? Exclamou o Dr. Octopus, sem acreditar que tal coisa fosse possível. Eren nunca tinha pensado nisso antes, mas ele também poderia usar a matéria-aranha em seu traje para moldar armas a partir de seu corpo. Ele nunca precisou usar armas antes, além do tridente de Namor, então o pensamento nunca passou pela sua cabeça até então. Eu disse. O Homem-Aranha ajustou seu corpo, usando as pernas para empurrar a parede enquanto se balançava para frente usando as pernas de aranha. Solte! O Homem-Aranha esqueceu de se conter, mandando um chute com força total direcionado diretamente para o corpo principal do Dr. Octavius. Usando todos os 4 tentáculos, o Dr. Octopus bloqueou o ataque no entanto. Foi tão poderoso devido ao Homem-Aranha colocar tudo nele que o fez voar para fora de uma das janelas do hospital, fazendo-os cair em direção à terra. As lentes do Homem-Aranha se ampliaram. Doutor, ele se conteve, apagando qualquer simpatia de seu cérebro ao lembrar que o Dr. Octavius estava morto há muito tempo. A coisa que ele estava lutando não era um homem, apenas uma máquina como os do Ombots que atacaram Wakanda. O Homem-Aranha retraiu as pernas de aranha de suas costas antes de cuidar de Silk, ajoelhando-se e agarrando a mão dela. Você está bem? Ele perguntou a ela. Eu posso terminar isso, você pode descansar. Não. Silk, apesar de estar com dor, levantou-se sobre os próprios pés, jogando a mão de Eren para o lado. Ela não queria ser uma donzela ou companheira que fica parada quando as coisas ficam difíceis. Ela é tão teimosa. Eren sorriu para ela sob a máscara, antes de voltar a ficar sério. Vejo você lá embaixo, Silk. O Homem-Aranha saiu do prédio, deixando Silk sozinha por um momento. Uma vez de volta, Silk Web saiu do prédio, encontrando o Homem-Aranha parado no meio da rua em frente a um Dr. Octopus ferido que estava usando o cadáver de Octavius. Um de seus braços foi completamente quebrado, caído no chão, e o pedaço restante conectado ao cadáver do Dr. Octavius gerava faíscas. No entanto, apesar da garra ter sido arrancada, o braço ainda estava móvel. Quebrar os tentáculos não estava funcionando. Silk pousou ao lado do Homem-Aranha antes que ele imediatamente lhe contasse seu novo plano, silenciosamente para não permitir que os tentáculos os ouvissem. Vou arrancar do corpo a parte que está conectada à coluna dele. Ele disse a ela, fazendo com que ela olhasse para ele como se ele tivesse dito algo vil. Isso não vai matá-lo? Ela perguntou, sua voz estava incrivelmente trêmula só de pensar nisso. Não, ele já está morto. Precisamos remover a conexão completamente ou então ele não será capaz de descansar. Não corretamente. Eu farei a parte mais difícil. Preciso que você prenda os tentáculos e segure-os para me dar tempo suficiente. Vou distraí-los chegando perto. Antes que Silk pudesse lhe dizer sua opinião, ele avançou e começou a atacar o Dr. Octopus, socando e chutando seus braços enquanto fazia tudo. Cada ataque deixou marcas nos membros do Dr. Octopus, colocando-os em posições previsíveis para Silk atirar suas teias. Um por um, Eren chutou um dos tentáculos do polvo em uma posição para Silk amarrá-los até que eventualmente todos os 4 membros, incluindo o quebrado, foram presos por suas teias. Deslizando pelo chão, ainda brilhando com a energia da velocidade divina, o Homem-Aranha olhou para o Dr. Octopus e proclamou sua vitória sobre o chamado Deus. Acabou Doc Ock. O Homem-Aranha rapidamente passou por trás do médico, prendendo suas teias ao endoesqueleto metálico que delineava o pescoço do doutor. Não serei derrotado por uma criança humana. Dr. Octavius tentou se libertar das garras de Silk, no entanto, seu controle sobre eles era grande demais. Tudo o que podiam fazer era esperar que o Homem-Aranha finalmente acabasse com eles de uma vez por todas. Não ou... Dr. Octopus gritou. Com suas teias em mãos, o Homem-Aranha decolou, arrancando o endoesqueleto do cadáver do Dr. Octavius, levando consigo pedaços de pele e espinha. Imediatamente os tentáculos pararam de se mover, não tendo mais corpo para serem sugados, libertando o Dr. Octavius de ser seu fantoche.
Silk olhou horrorizada, soltando as teias e caindo de joelhos. Ela sabia que ele não estava vivo. Ela sabia que esse era o único caminho, mas ainda assim a horrorizou. Silk tirou a máscara e começou a vomitar no chão. Enquanto isso, Eren olhava para a bagunça que ele fazia com olhos solenes. Ele se sentiu mal por mutilar o cadáver de Otto da maneira que fez, mas pelo menos o homem poderia descansar adequadamente sem que os tentáculos tomassem controle de seu corpo. Uma semana se passou desde aquele dia, trazendo Eren Parker ao funeral de Otto Octavius. Mais uma vez, Eren se viu no funeral de um mentor. Claro, ele não era tão próximo de Otto, mas mesmo assim doeu, especialmente porque ele poderia ter evitado. O caixão estava fechado por razões óbvias, e assim como a esposa de Ben Grimm, a senhora Octavius estava histérica, chorando ao lado do caixão do marido durante toda a fase do enterro. Enquanto Eren a observava chorar, ele começou a pensar em tudo o que aconteceu no último ano de sua vida, já que o aniversário de um ano da morte de sua mãe e de ele se tornar um herói se aproximava cada vez mais. Mais uma vez, me encontrei diante de um gênio que caiu na loucura. Eu não sabia muito sobre Electro, na verdade, aquele cara era um completo idiota, mas ele tinha que ser brilhante em termos de conhecimento de engenharia já que criou aquele colete para si mesmo. Ele provavelmente foi um prodígio que não teve recursos para usar seu dom em algo bom. Depois dele veio o Consertador, uma garota que enlouquecia ao matar o pai. Ela é brilhante, devo muito a ela. Ela inventou sozinha a matéria programável, a base da minha matéria-aranha. Aposto que ela e eu poderíamos ter sido amigas em circunstâncias diferentes. Depois o Dr. Connors, o melhor instrutor que já tive na vida. Novamente alguém brilhante, alguém atencioso, enlouquecendo por causa de uma obsessão. Ele queria tanto estar inteiro que se destruiu para que isso acontecesse. Ele causou a morte de centenas. Depois tirou a própria vida. Dr. Duon, um homem que sempre esteve em segundo lugar, não queria nada mais do que ser reconhecido por sua própria genialidade. Era muito sombrio, mas ele acreditava que tudo que Reed tinha, incluindo sua família, era dele por direito, não de Reed. Esse alto direito transformou um homem com uma mente tão grande em um monstro. E agora Dr. Otto Otávio, um homem que queria ajudar o mundo criando próteses e energias renováveis para todos. Sua arrogância levou à sua queda, e sua própria criação acabou se voltando contra ele. Isso me horroriza. Será que eu também cairei nesse padrão de loucura? A inteligência é realmente uma maldição? Talvez ser o Homem-Aranha seja uma maldição para a qual arrastei Harry e Cindy. Capítulo 66. Parker. Na noite do funeral de Otto, Eren se viu sonhando vividamente, como acontece quando está sob imenso estresse. Esses sonhos, no entanto, eram realistas demais para serem apenas sonhos. Era como se ele existisse verdadeiramente em qualquer reino em que se imaginasse. Parker. Mais uma vez, ele ouviu uma voz profunda e monstruosa dizer seu nome. Ele não conseguia ver nada, pois tudo ao seu redor estava escuro como breu. Parker. Os olhos de Eren se abriram, embora não no mundo real. Ele ainda estava nesse estado de sonho perpétuo, preso em um ciclo perpétuo de visões. Ele se viu no centro da cidade, cercado por nada além de destruição. Tudo ao seu redor foi destruído e coberto pela escuridão. Mesmo sem a destruição, a cidade parecia de certa forma abstrata. Os edifícios eram oblongos e curvavam-se em direção ao herói, como se a própria cidade estivesse olhando para ele. Eren? Ele ouviu a voz de Cindy chamando-o, fazendo com que o menino olhasse rapidamente para o barulho, mas não viu nada. Você prometeu. Ela disse suavemente, embora ele pudesse ouvir as lágrimas em sua voz. Você disse que não voltaria para isto? Aranha. Felícia foi a próxima, falando com Eren como se tivesse medo dele. Você mudou. Você está usando isto? Não está. Isto? Eren falou para a cidade vazia, sem receber resposta. Não deixe isto? Quebrar você, Eren. É o seu destino. É o nosso destino. Não podemos quebrar o ciclo. Aceitei o que vai acontecer. Você precisa fazer o mesmo. A voz de Harry entrou na conversa, soando como se viesse de cima de Eren. Você é a última esperança da Terra. Mesmo que você precise se tornar um com isto, o mundo precisa de você. A voz de Reed foi a próxima, confundindo e assustando ainda mais o jovem herói, pois ele ainda não tinha ideia do que era isto Parker. Aquela mesma voz monstruosa de antes foi ouvida, mas não vista por Eren até que ele percebeu uma sombra rastejando pelo chão à sua frente. Eren não sabia por quê, mas de repente foi dominado pelo medo e começou a correr na outra direção. Parker. A voz ficou mais alta enquanto Eren corria o mais rápido que podia para tentar escapar do que quer que o perseguisse. Aquela sombra começou a se aproximar dele, ainda gritando seu nome. Parker, me deixe em paz. Eren gritou desesperado, continuando a correr pela cidade abstrata até se encontrar em um beco sem saída. Ele tentou escalar a parede com seus poderes, mas não conseguiu. Ele não era o Homem-Aranha aqui, ele era apenas Eren Parker. Ele se virou, vendo a sombra parar na sua frente antes de começar a emergir do chão e assumir a forma de um homem. Não qualquer homem, mas ele mesmo. Essa sombra nada mais era do que a dele. Então Eren se lembrou de algo. Quando ele desbloqueou velocidade divina pela primeira vez, ele teve uma visão de si mesmo cercado pela escuridão em uma cidade destruída. Essa versão desta visão era muito menos abstrata do que esta, na verdade, parecia uma memória real apesar de ser de um futuro presumido. Era como se ele estivesse vendo suas memórias futuras. No entanto, o Eren nesta visão era um pouco diferente de antes. A sombra, a silhueta negra do que parecia ser seu eu alternativo, o Homem-Aranha, mancou lentamente até o garoto como uma criatura morta-viva, embora ele tivesse um sorriso doentio no rosto que de alguma forma era mostrado através de sua máscara. Eren logo percebeu que este não era o Homem-Aranha. Deve ser isto? Eren estava congelado de medo, incapaz de se mover enquanto seu outro eu o agarrava pela garganta e o pressionava contra a parede. Isto? Desequilibrou a mandíbula, abrindo a boca o suficiente para de alguma forma consumir todo o rosto de Eren.
O menino gritou, fechando os olhos e abrindo-os novamente apenas para se encontrar flutuando na escuridão novamente. O que é que foi isso? Ele pensou para si mesmo. Onde estou? O que é essa escuridão? Por que está tão frio? Onde está todo mundo? Cindy? Atormentar? Qualquer um. Esses pensamentos permaneceriam apenas enquanto Erin flutuava em um abismo escuro como breu. Meses se passaram e Erin Parker se viu do lado de fora durante uma fria manhã de outono com as mãos nos bolsos da jaqueta, parado solenemente sobre os túmulos de sua mãe e de seu pai mais uma vez. Naquele mesmo dia, apenas um ano antes, foi o dia em que a vida de Erin mudou para sempre. Foi o dia em que ele perdeu a mãe. O dia em que ele matou Fizz. O dia em que ele se tornou o Aranha-Fantasma antes de fazer a transição para o Homem-Aranha. Desta vez, quando visitou o túmulo de sua mãe, ele não estava sozinho. Cindy Mo agarrou seu ombro por trás, confortando-o enquanto ele colocava flores para seus pais. Assim como na última vez que visitou, Erin estava se sentindo impotente. Apesar de terem passado meses desde o incidente com Otto Octavius, ele não conseguia parar de pensar nisso. Ele ainda estava aterrorizado com o futuro. Não apenas os seus, mas os de seus amigos, de sua família e da cidade. Ele ainda estava horrorizado por também cair na escuridão como aqueles que enfrentou. Ele pensou nas visões que tivera antes, aquelas em que se via envolto em trevas, parado em uma cidade destruída, como se fosse ele quem tivesse feito aquilo, junto com as visões de si mesmo sendo perseguido por uma cidade destruída pela mesma escuridão. Estas nada mais eram do que visões. Algo em sua cabeça, porém, ainda o horrorizavam. Ele se perguntou se era algum tipo de previsão, talvez uma profecia lhe tivesse sido dada por algum poder superior, como Deus ou Baz. A última vez que visitou o túmulo de seus pais, ele questionou se existia um poder superior. Assim que visitou o reino de Baz, porém, ele percebeu que havia de fato um poder superior lá fora. No entanto, quando sua mãe lhe disse que seu pai estava em outro lugar, isso o levou a acreditar que talvez existam vários deuses lá em cima, cada um tendo seu próprio reino onde residem seus crentes. Enquanto ele pensava nessas coisas, Cindy olhou para sua expressão de dor esfregando suas costas para confortá-lo, enquanto lágrimas caíam de seu rosto solene. Erin enxugou as lágrimas e começou a falar o que pensava para sua amante, esperando que talvez ela pudesse ajudá-lo a clareá-lo. Estou com medo, Cindy. Ele confessou. Do que você está com medo? Ela perguntou a ele. Tenho medo de mim mesmo e do meu futuro. Ele admitiu. Tenho medo de acabar como Otto e Dr. Connors. Tenho medo de que um dia serei o catalisador para o fim do mundo. O que faz você se sentir assim? Cindy perguntou a ele. Eu me vi. Tive uma visão, múltiplas visões, de mim mesmo sozinho com o mundo em ruínas. Ouvi sua voz implorando para que eu parasse, ouvi a voz de Harry também. Parecia muito real, parecia profético. Eu serei aquele que destruirá tudo. Você realmente acredita nisso, Erin? Ela perguntou a ele, olhando para ele com olhos tristes. Porque eu não, esse não é você. Você nunca machucaria pessoas inocentes. Mas eu vi. E daí se você viu isso? Eles poderiam ser apenas pesadelos por causa de um trauma. Mesmo que fossem realmente visões do futuro, quem disse que está gravado na pedra? Acredito que temos a capacidade de mudar nosso destino, de escolher nosso próprio caminho. As lágrimas continuaram caindo do rosto de Erin quando ele começou a falar com Cindy com uma voz mais fraca e trêmula. Ele realmente estava com medo de si mesmo. Como saberei o que fazer? Como saberei qual caminho seguir para não seguir esse caminho? Você esqueceu, Erin? Cindy colocou a mão em sua bochecha, enxugando suas lágrimas e acariciando seu rosto antes de guiar sua cabeça para olhá-la nos olhos. Você não está sozinho. Você tem a mim e aos nossos amigos. Estamos todos aqui para ajudá-lo, Erin. Prometemos um ao outro que estaríamos lá um para o outro, não importa o que acontecesse, certo? Estarei no certo caminho com você. Erin usou a manga para enxugar o resto das lágrimas, exalando para se acalmar. Eu sei que você estará lá, mas e se eu te machucar? Cindy sorriu suavemente para seu amante. Acho que é melhor trabalhar para ficar mais forte então, certo? Erin sorriu levemente para ela, exalando com humor, apesar de seus olhos ainda estarem cheios de lágrimas. Eu acho que sim. Os dois não disseram nada por alguns segundos, segurando as mãos um do outro com força enquanto olhavam para os túmulos dos pais de Erin. Eu realmente gostaria que você os conhecesse. Erin admitiu. Eles teriam amado você. Eu também queria. Cindy disse a ele, querendo mais do que qualquer coisa se apresentar a eles. Talvez em outra vida, onde quer que seja esse destino para nós dois. Erin se lembrou de ter ido ao plano ancestral e visto sua família. Ele se perguntou se também iria para lá quando morresse, ou talvez para outro lugar. Obrigado, Cindy. Ele disse a ela. Obrigado por sempre estar aqui para mim, mesmo quando você não precisa estar. Claro, é meu trabalho como sua namorada, certo? Certo. Eu te amo, Cindy. Erin disse a ela, sorrindo para seu parceiro. Ela sorriu de volta, segurando a mão dele com força e apoiando-se em seu ombro. Eu também te amo. Com a breve conversa em frente às lápides de Parker, Erin recuperou um pouco da fé em si mesmo que havia perdido não muito tempo antes. O Homem-Aranha não iria a lugar nenhum, ele sabia que precisava continuar. Ele não se importava com quem teria que passar. Mesmo que essa pessoa fosse ele mesmo, ele sacrificaria o que fosse preciso para proteger a todos. Especialmente seus dois melhores amigos no mundo inteiro. Capítulo 67. Isso é estúpido. Erin, vestindo uma versão de baixa qualidade de seu antigo traje vermelho e preto de Homem-Aranha, estava ao lado de Harry, Lily e Cindy na frente de uma enorme mansão. Cindy estava vestindo uma fantasia de Capitão Marvel ao lado dele, e do outro lado dele, Harry usava uma fantasia de Homem de Ferro de alta qualidade. Ao lado de Harry, Lily usava uma fantasia de Gata Negra de altíssima qualidade. Aparentemente, ela era uma grande fã. Era noite de Halloween e os quatro foram convidados para uma festa fantasia com tema de super-heróis na casa de Flash Thompson. Por razões óbvias, Erin não tinha interesse em participar de tal evento.
Primeiramente, ele odiava Flash Thompson, apesar de ter dito a Gavin que tentaria perdoá-lo por seu passado. No entanto, ela foi a única razão pela qual ele decidiu ir. Ele queria tentar e achou que esse poderia ser o primeiro passo. Em segundo lugar, ele odiava festas ou lugares com muita gente em geral. Quando ele estava fazendo coisas de super-heróis, ele não se importava, mas como Erin Parker, ele detestava. Vai ser full 1. Harry disse a ele com indiferença, ficando com as mãos nos quadris como Tony Stark faria. Harry olhou para Erin com um sorriso no rosto antes de zombar dele pela escolha do traje. Você realmente veio como você mesmo? Achei que seria irônico. Erin disse a ele. Isso não é meio chato? Cindy entrou na conversa, optando por usar algo completamente diferente de seu traje real. Sim, é totalmente ridículo. Lily acrescentou. Neste momento, Lily sabia sobre os três e suas travessuras. Assim como Harry, ela não ficou muito surpresa depois do que aconteceu com Cindy e Harry contando suas teorias. O quê? Não, é hilário. Vocês não entendem? Eu sou ele mesmo, mas ninguém sabe disso. É hilário. Erin tentou defender seu caso, mas seus amigos ainda acharam que era muito chato. Os três finalmente se encontraram na porta da frente da mansão, tocando a campainha antes que ela fosse aberta por uma garota loira vestindo uma fantasia de silk. Erin a reconheceu imediatamente, era Gavin Stacy. Cindy ficou surpresa, nunca tendo pensado que alguém iria querer se vestir como ela entre todas as pessoas. Na verdade, ela era muito popular entre as garotas com menos de 25 anos, ela até tinha fãs no Twitter que faziam fancams dela. Olá, gata negra. Senhor Stark. Homem-Aranha. Capitão Marvel. Entre. Ela disse, recuando e permitindo que todos os quatro entrassem. Harry, Lily e Cindy entraram primeiro e Erin seguiu atrás deles, cumprimentando Gavin ao entrar. Não sabia que você era fã do Silk, Gavin. O Homem-Aranha brincou com ela. Ela imediatamente reconheceu a voz dele, já que os dois conversavam diariamente durante as caminhadas do estágio para casa. Erin. Ela ficou surpresa ao vê-lo se parecendo tanto com o Homem-Aranha. O traje era de baixa qualidade, mas sua constituição era quase exatamente igual à do herói. Você se parece com ele. Eu não sabia que você tinha um corpo tão forte. Como Erin sempre usava camadas. Seu corpo desfiado de acrobata raramente era visto por alguém fora de Cindy quando eles eram íntimos ou de Harry quando Erin estava de pijama perto dele. Cindy imediatamente sentiu ciúmes no momento. Quem diabos é essa garota? Ela pensou consigo mesma, perguntando-se por que se sentia tão confortável falando sobre o corpo de seu homem daquele jeito. Cindy apareceu, agarrando a mão de Erin antes de se apresentar. Olá, sou Cindy, namorada de Erin. Oh, oi. Erin fala sobre você o tempo todo. Gavin apertou a mão livre de Cindy com um grande sorriso escondido sob a máscara. Meu nome é Gavin Stacy. Estudamos na mesma escola, mas você provavelmente não se lembra de mim. Não posso dizer que sim. Cindy disse a ela. Erin, sentindo a estranha tensão, voltou às conversas. Sim, somos colegas de trabalho. Ela também é estagiária na Oscorp. Ela é namorada do Flash. Ai credo. Flash Thompson. Cindy pensou, embora guardasse esse pensamento para si mesma. Entendo, isso é legal. Que tal? Cindy perguntou a ela. Namorando Flash, quero dizer. É legal. Tem sido difícil às vezes, mas ele está realmente trabalhando em si mesmo. Eu sei que você provavelmente se lembra dele do colégio, mas eu prometo a você, ele não é o mesmo garoto que você conhecia naquela época. Cindy e Harry não acreditaram em uma palavra que essa garota estava dizendo. Erin acreditou nela apenas um pouco, já que os dois ficaram bastante próximos durante suas caminhadas, mas ele não estava completamente convencido. Isso é bom para ele. Espero que ele cumpra. Cindy disse a ela. Como se ouvisse seu nome sendo falado, Flash Thompson pulou literalmente na conversa. Ele estava vestindo o traje todo preto do Aranha-Fantasma, fazendo uma pose de 3 pontas no chão. Shazam! Ele disse, fazendo o movimento da mão que o Homem-Aranha faz para tirar suas teias antes de se levantar. Shazam! Ambas aranhas, Lily e Harry pensaram consigo mesmos, não tendo ideia de onde ele tirou a ideia de que o Homem-Aranha disse algo parecido com isso. E aí, querido? Flash abraçou Gavin, revelando aos quatro exatamente quem estava por baixo da fantasia antes de cumprimentar os três. Cindy Moon, já faz um tempo. Acho que os outros três devem ser Parker, Osborn e Lillian. Todos os três assentiram. Maldito Parker, você é enorme. Flash disse a ele antes de perceber que sua identidade ainda estava escondida. Todos sabiam que era ele, mas ele queria ter certeza. Ele levantou a máscara, revelando seu rosto sardento e cabelos loiros. Tada, sou eu, ele disse, estendendo os braços para fora. Nós sabemos. Era óbvio. Erin disse a ele claramente. Flash riu, sentindo-se estranho ao sentir a energia negativa no ar. Nenhum dos 4 convidados gostava dele, na verdade, todos o odiavam. Lily e Harry estavam lá apenas para a festa enquanto Erin e Cindy eram arrastados. De qualquer forma, eu não sabia que você era fã do Homem-Aranha, Parker. Isso é legal. Ele disse a ele, na verdade tentando seu melhor para ser legal com o menino. Sim, Erin respondeu, deixando por isso mesmo. Bem, vou verificar os outros convidados. Vejo vocês mais tarde. Flash colocou a máscara de volta e saiu rapidamente. Havia essa tensão no ar, estava claro como o dia. Antes de partir, Gavin deu algumas últimas palavras a Erin. Ele realmente está tentando, Erin. Gavin se afastou seguindo o namorado enquanto Lily, Harry, Cindy e Erin observavam. Harry bateu palmas antes de gritar com seus amigos. Vamos ficar bêbados. Ele agarrou Lily pelos braços e os dois foram em direção ao local onde estavam as bebidas. Erin e Cindy não eram do tipo que bebia, então eles ficaram para trás.
Sendo capaz de perceber que Eren estava deprimido, Cindy tentou confortá-lo. Quer falar sobre como você está se sentindo? Ela perguntou a ele. Ele realmente não queria, mas sabia que ela insistiria se ele dissesse não. Gavin realmente quer que eu perdoe Flash. Ela é inflexível sobre isso. Ela continua me dizendo que ele sente muito, mas isso não significa nada vindo de uma boca que não é a dele. Talvez ele esteja com medo. Cindy contou a ele. Olha, eu também odeio Flash, mas se ele realmente mudou, talvez dê uma chance a ele. Eu estava lá quando ele intimidou você por todos esses anos, então entendo por que você não mudaria. Eu não acho que a maioria das pessoas faria isso. Eren disse a ela. Mas seria o Homem-Aranha? Cindy dizendo isso realmente fez Eren pensar. O Homem-Aranha perdoaria 100% o Flash pelas coisas que ele fez no passado. No entanto, Eren e o Homem-Aranha ainda pareciam duas metades, e não uma só, na mente de Eren. Talvez. Ele disse a ela. Talvez ele faria. E assim os dois caminharam mais para dentro da mansão, se divertindo bastante já que estavam na companhia um do outro. Não demorou muito para que Harry e Lily ficassem completamente bêbados, o que deixou Eren com medo de que Harry fizesse algo realmente estúpido. O máximo que Harry acabou fazendo foi dizer às pessoas que Eren poderia dar cambalhotas, forçando Eren a fazer alguns truques de festa. Fora isso, Harry ficou com os outros estudantes universitários bêbados com Lily, enquanto Cindy e Eren ficaram com as pessoas sóbrias. No entanto, enquanto Eren e Cindy estavam sentados em um dos sofás, conversando um pouco com os alunos sóbrios, um Flash bêbado apareceu atrás de Eren. Parker! Ele gritou, assustando Cindy devido ao quão alto era. Parker, precisamos conversar. Amigo. Flash estava arrastando as palavras, mas não estava muito bêbado. Eu quero falar sobre sentir muito. Ok, mas não na frente de todo mundo. Eren quase não tinha interesse em conversar com Flash Thompson bêbado, no entanto, ao ver Gavin acenando para ele do outro lado da sala, ele desistiu. Tudo bem, ele disse a ele levantando-se enquanto olhava para Cindy. Ela sorriu e acenou com a cabeça, pensando que isso seria melhor para ele, enquanto ele seguia Flash para um cômodo diferente da casa. Flash fechou a porta atrás deles, encostando-se na porta enquanto tentava falar com Eren sobre o passado deles. Ei, cara, eu realmente queria dizer que sinto muito. Flash ainda estava pronunciando as palavras, mas parecia bastante genuíno. Desculpe pelo quê? Eren perguntou a ele. Você sabe, sendo um pedaço de merda, você estava tão certo sobre mim. Eu estava com ciúmes de você e queria te rebaixar para me sentir melhor. Eu era um idiota privilegiado que se odiava. Quero dizer, olhe para eu venho de uma família rica, mas ainda não estava satisfeito. Foi patético, sinto muito por todas as vezes que bati em você e disse aquelas coisas fedidas. O que fez você perceber isso? Eren perguntou a ele, ainda não muito convencido. Você fez. E o Homem-Aranha. E Gavin. Quando você me enfrentou e principalmente seu discurso de formatura. Ver meu herói, o Homem-Aranha, olhar para mim como um monstro também me mudou. Gavin também foi uma grande parte disso quando começamos a namorar. Ela começou a listar coisas sobre os tipos de caras que ela odeia e a lista dela era apenas ela me descrevendo. Eu só queria te dizer que realmente sinto muito. Eren ficou impassível com os braços cruzados. Ele pensou no que Cindy lhe disse, no que o Homem-Aranha faria. Olhar para Flash vestindo a fantasia toda preta de Aranha-Fantasma realmente deixou claro para Eren. Implorei a Maya Fisk que perdoasse a Aranha-Fantasma por muito mais. Ele pensou, olhando para a imagem espelhada bêbada de si mesmo. Tudo bem, Flash. Obrigado por mudar e admitir isso para mim. Eren não queria mentir, ele não estava totalmente convencido disso. Então ele não podia dizer que tudo estava perdoado, mas ele aceitou. Eu aceito suas desculpas. Flash se aproximou de Eren, abraçando-o com força como se os dois fossem melhores amigos. Apenas pelo abraço de Flash, Eren percebeu que isso era algo que Flash queria tirar de seu peito há muito tempo. Eren, vestindo sua fantasia de Homem-Aranha, abraçou Flash, permitindo que as duas versões do Homem-Aranha se abraçassem. Obrigado, Parker. Obrigado por aceitar minhas desculpas. Juro que vou mudar. Sim. Eren não sabia mais o que dizer naquele momento enquanto Flash continuava a abraçá-lo bêbado. Foi surpreendente para ele, mas parecia que Flash realmente mudou quem ele era, ou pelo menos estava tentando mudar. Bastou um pouco de álcool e um bom timing para ele finalmente admitir suas próprias falhas para o menino. Capítulo 68. Algumas semanas depois da festa de Halloween, Norman pediu a Harry que passasse o fim de semana em casa, em vez de no dormitório de Harry. Harry estava relutante, mas seu pai parecia realmente querer vê-lo, então ele concordou. No sábado, enquanto Harry terminava o dever de casa, Bernard, o mordomo, bateu na porta de seu quarto. Mestre Harry, seu pai gostaria de falar com você. Harry gemeu. Você não precisa me chamar assim, Bernard. Apenas Harry está bem. Harry se levantou e começou a caminhar em direção à porta do quarto, que Bernard mantinha aberta para ele. Minhas desculpas, senhor. Harry odiava ser mimado assim. Apesar de tentar fazer com que Bernard o tratasse normalmente, ele sempre foi muito formal com o menino. Ele também era um tanto superprotetor, como um segundo pai. Harry caminhou por sua enorme casa com Bernard logo atrás antes de bater 3 vezes na porta do escritório de seu pai. Knock, knock, knock. Pai? Você ligou? Harry abriu a porta do escritório da casa de seu pai, espiando lá dentro enquanto falava. Eu fiz. Norman, usando uma espécie de tablet avançado em sua mesa, respondeu sem olhar para ele.
Harry franziu a testa. Mais uma vez seu pai nem estava falando com ele como se ele fosse uma pessoa real, ainda envolvido em seu trabalho, apesar de ser quem chamava Harry para ele. Durante toda a sua vida, seu pai nunca lhe deu nenhum tipo de atenção. Os dois nunca foram próximos, provavelmente devido ao fato de Harry ser um encrenqueiro desde muito jovem e nunca ter gostado tanto de ciências quanto seu pai. Harry também lembrava muito a Norma, a mãe do menino, o que tornava as coisas muito difíceis para ele. Harry fechou a porta atrás de si e se aproximou de seu pai. O quê? Eu não tenho o dia todo. Norman finalmente olhou para o filho, rindo um pouco antes de voltar a olhar sério para o rosto. Quer me contar o que você procurava na Oscorp durante a apresentação do Otto? Seu pai dizendo isso causou um arrepio na espinha de Harry. Merda, ele pensou, pensando que tinha escapado impune. O que você está falando? Harry chamou o blefe de seu pai, no entanto, Norman simplesmente virou o tablet para encarar seu filho. Mostrava Harry andando pela área restrita da Oscorp, olhando ao redor de uma forma muito suspeita. É disso que estou falando. Você achou que eu não iria descobrir? Norman o repreendeu. Você acha que sou estúpido? Seu pai começou a gritar com ele, porém, Harry estava cansado de ser o saco de pancadas. Você é quem me trata como se eu sou estúpido. O tempo todo. Enquanto Harry gritava com uma paixão ardente, seu pai olhou com os olhos arregalados antes de sorrir para o menino. Você finalmente ganhou coragem, hein, filho? Norma estava adorando isso. Um de seus principais problemas com o filho era como ele não agia como um homem de seu status deveria. Assim que o negócio fosse passado para Harry, ele seria um dos homens mais poderosos do país. Ele precisava começar a agir assim aos olhos de Norman. Harry não disse nada, continuando a olhar para seu pai com a testa franzida. Agora quero que você me diga por que está se esgueirando. Quando Norman disse isso, o cérebro de Harry começou a pensar rapidamente no que deveria dizer. Ele precisava de algo que deixasse seu pai o menos chateado. De repente, uma ideia perfeita surgiu em sua cabeça. Quero estar mais envolvido com os negócios da família. Como herdeiro, acho que é hora de aprender sobre essas coisas para quando tiver que assumir no futuro. Quero mudar o mundo com você, pai. O rosto de Harry parecia significativamente sério ao dizer isso. Seu pai não o via com tanta determinação há muito tempo. De onde veio tudo isso? Norman perguntou, dando toda a atenção ao filho. Ele agora estava muito intrigado. Estou cansado de ficar atrás de Eren. Preciso chegar à frente dele. Ele é mais inteligente do que eu, mas ser seu filho e herdeiro da empresa me dá uma vantagem. Ele lhe contou sobre suas aspirações em ter sua própria tecnologia? Empresa? Indústrias Parker, é como ele me disse que quer chamá-la. Se vamos ser futuros concorrentes, preciso começar a me envolver agora. Harry olhou nos olhos de seu pai com intensa determinação enquanto falava. Ele não quis dizer nada do que acabou de dizer sobre si mesmo. Na verdade, ele não poderia se importar menos se a futura empresa de tecnologia de Eren crescesse maior que a Oscorp. Ele muitas vezes esperava que isso realmente assumisse o controle da indústria. Será menos trabalhoso para Harry no futuro. Então Parker inspirou você, hein? Interessante. Norman olhou para o filho profundamente pensativo. Ele está esperando há anos que Harry finalmente leve a sério ser um Osborn. Na verdade, ele ficou animado ao saber que ele e Eren haviam se tornado amigos íntimos, pois esperava que a genialidade de Eren passasse para ele. Ele sorriu levemente por trás das mãos, nas quais descansava o queixo, antes de falar mais uma vez. Tudo bem, filho. Esta noite, vou levá-lo comigo para que você possa ver o que a Oscorp realmente é. Há muito tempo que estou esperando que você leve as coisas a sério. Assim que tiver certeza de que você está pronto, eu vou te mostrar minha obra-prima. Foi tão fácil assim? Harry esperava que ele praticamente implorasse a seu pai para lhe contar o que estava acontecendo. Então ele não estava preparado para que as coisas corressem tão bem. Sim, pai. Vou provar meu valor para você. Espero que seja esse o caso. Você é meu único filho, Harry. Quero o negócio em suas mãos. Com isso dito, Harry pediu licença e voltou para seu quarto para enviar imediatamente uma mensagem para Eren e Cindy sobre o que aconteceu no bate-papo em grupo. Harry, meu pai acabou de me confrontar perguntando sobre o que eu estava fazendo na Oscorp. Eren, hein? WYM? Harry, ele viu uma filmagem minha durante a apresentação. Ele estava chateado. Harry, mas eu me mantive firme. Ele ficou impressionado, eu acho, não sei, ele é estranho. Cindy, ele me viu? Harry, não, acho que não. Apenas eu. Harry, de qualquer forma, ele disse que vai me mostrar algo esta noite. Algo grande. Pode ser o Projeto V. Eren, você tem seus contatos e comunicações com você? Harry, sim, eu os trouxe. Vou me certificar de usá-los. Harry, acho que é a hora do verdadeiro herói do grupo finalmente entrar em ação. Eren, Cindy, Harry, hein? O que isso deveria significar? Harry, pessoal? Harry, olá. As horas se passaram e Harry foi chamado pelo pai mais uma vez. Os dois entraram em um dos carros de Norman e foram para algum lugar na periferia do estado. Eles finalmente se encontraram fora do que parecia ser uma base militar no meio do nada. Enquanto eles continuavam para a base, Norman entrou em um hangar e estacionou ao lado antes de instruir Harry a sair do veículo e segui-lo. O Homem-Aranha e Silk o seguiram até lá, no entanto, havia muitas pessoas lá para eles irem além de uma colina ao lado da base. Harry teria que ficar sozinho lá, e isso o aterrorizava. Os dois Osborns avançaram mais profundamente no hangar, através de várias portas de segurança e desceram várias escadas e elevadores até chegarem às profundezas da instalação militar. Até agora, ninguém suspeitava de Harry, nem notavam as lentes de contato em seus olhos. Tenha cuidado aí. Existem muitos guardas e sistemas pelos quais podemos passar sem sermos vistos. Se acontecer alguma coisa, passarei pela segurança e tirarei você daí num instante.
Eren falou através do fone de ouvido invisível de Harry, não obtendo resposta para não ter seu disfarce descoberto. Dentro do prédio, que parecia uma espécie de laboratório com paredes metálicas, parecia haver centenas de pessoas presas a máquinas e incubadoras. Alguns pareciam sofrer mutação ou deformação de alguma forma. Descoloração da pele, partes do corpo de animais e outras deformidades estavam entre os horrores diante dos dois Osborns. Harry olhou para seu pai enquanto tentava compreender os horrores à sua frente. Uma carranca de desgosto estava estampada em seu rosto quando ele viu seu pai caminhar pela casa horrorizada como se não fosse nada. Jesus Cristo! A voz de Eren podia ser ouvida através do dispositivo de comunicação de Harry. Cindy não disse nada enquanto cobria a boca de desgosto enquanto observava os horrores através dos olhos de Harry. Surpreso, filho? Norman perguntou enquanto olhava para seu filho com um sorriso perturbador. Este é o futuro da Oscorp. O financiamento militar é a chave para o crescimento da empresa. Nossas margens de lucro aumentaram quase 10 vezes. O que é tudo isso? A voz de Harry não conseguia esconder o quão enojado ele estava com o trabalho de seu pai. Seu pai riu antes de responder sua pergunta. Estas são várias cobaias para nosso programa de supersoldados. Estas aqui, Norma apontou para uma seção da instalação onde várias cobaias pareciam ter assumido a aparência de vários animais. Isso vem da tentativa de replicar o soro de lagarto do Dr. Connors com outros animais. Infelizmente, nenhum deles nos deu resultados significativos. Você vê isso? Norma apontou para uma cobaia circulando sem rumo dentro de uma pequena caixa de vidro. Ele parecia completamente feito de eletricidade. Além de seus gritos agonizantes, nada nele parecia humano. Tentamos replicar o que aconteceu com Maxwell Dillon. Electro é outro nome que ele usava. Tenho certeza que você já ouviu falar dele no noticiário. Infelizmente, falhamos nesses aspectos também. Temos centenas de cobaias em teste. Aqui, muitos deles foram capturados após o incidente do lagarto, o que fez com que os desaparecimentos passassem despercebidos. Replicamos a cura e agora usamos essas pessoas para nossos próprios testes. Você está apenas sequestrando pessoas? O queixo de Harry poderia muito bem estar no chão enquanto ele olhava para as pessoas inocentes praticamente sendo torturadas na sua frente. Harry, eu sei que é difícil, mas você tem que fingir que essas coisas não te incomodam. Eren falou em seu ouvido. Haja como se quisesse ver mais. Isso faz parte do trabalho. Sinto muito. A realidade logo se instalou para Harry neste momento. Estar em campo não era tudo o que parecia ser. Ele não se sentia um herói, sentia-se mortificado. Apesar de tudo, Harry tirou aquela expressão de nojo do rosto e falou com o pai como se fossem amigos. Acho que faz sentido. Ninguém se ofereceria voluntariamente, certo? Isso deve ser feito. Enquanto Harry falava, ele estava usando tudo ao seu alcance para conter seus verdadeiros sentimentos. Ele sabia que Eren estava certo. Se quisesse impedir seu pai, ele deveria seguir em frente. Quero ver mais. Alguma coisa substancial em algum lugar? Harry mudou completamente o tom de desgosto que tinha há poucos segundos, a marca de um verdadeiro futuro empresário. Você parecia incomodado. Agora quer ver mais? Norman ergueu uma sobrancelha ao olhar para o rosto do filho, que agora estava completamente diferente. Fiquei surpreso, só isso. Quem imaginaria que você estava escondendo de mim uma instalação tão incrível esse tempo todo? Harry colocou um sorriso falso no rosto, na verdade, ele estava morrendo por dentro enquanto passava pelas pobres almas que estavam presas em prisões de vidro. Entendo. Siga-me então. Norman então levou Harry ainda mais fundo nas instalações. Eles acabaram em uma sala onde um homem estava dentro de uma incubadora, coberto por uma estranha gosma preta. Ao seu redor havia pessoas dentro de pequenos habitats cumprindo pequenas tarefas como colocar uma forma no buraco correto ou cortar frutas. Enquanto realizavam suas tarefas, essas pessoas pareciam desumanas. Eles se moviam como criaturas ou primatas, mas também estavam cobertos de gosma. Aqui está, Projeto V. Norman gesticulou em direção à gosma preta enquanto falava. Uau, é como uma lama preta. O que isso faz? Harry fingiu entusiasmo para esconder a sensação de ter que vomitar. É algum tipo de forma de vida alienígena que procura um hospedeiro. Uma vez conectado a um hospedeiro, ele usa esse hospedeiro para se reproduzir, criando versões quase idênticas, mas mais fracas, de si mesmo para assumir o controle de outro hospedeiro. Nosso atual hospedeiro aqui, Ed Brock, é capaz de controlar os hospedeiros menores agindo como o hospedeiro principal. É teorizado que podemos usar isso no campo de batalha. Imagine o seguinte. Um comandante está liderando centenas de soldados que estão todos em sincronia e obedecem a cada um de seus comandos. Eu nem mencionei como isso dá maior força e muitas outras melhorias. Isso é doentio. Harry exclamou, embora ele realmente quisesse dizer doente no sentido negativo. Ele sentiu um enjoo ao observar os anfitriões menores sendo marionetes pelo apresentador principal. Muito doente mesmo, filho. Norman sorriu, olhando para Harry. Ele sentiu como se seu filho finalmente o entendesse e estivesse caminhando para se tornar um verdadeiro empresário como ele. Isso é tudo por hoje. Vamos voltar para casa. Vou te mostrar mais quando tivermos a chance. Chama-se Globulina Verde. Você deve ficar ansioso por isso. Mal posso esperar. Harry disse a ele com uma voz falsamente animada. No fundo, Harry queria gritar, chorar e fugir. Isso tudo era demais para ele. Até mesmo ser parente do homem o fazia querer arrancar a carne de seu corpo e drenar o sangue de seu pai. As coisas estavam prestes a mudar rapidamente para os três heróis. E esta descoberta foi apenas o começo. Capítulo 69. O trio de heróis estava parado ao redor do dormitório masculino, todos com incerteza estampada em seus rostos. Harry, porém, estava muito mais perturbado do que os outros dois. Hoje à noite ele vai me mostrar uma coisa chamada Globulina Verde. Estou com muito medo, cara. Que porra é essa?
Harry estava praticamente à beira de um colapso mental enquanto se sentava em cima da mesa puxando o cabelo. Ele é um maldito assassino, cara. O que eu devo fazer? Como faço para consertar isso? Harry estava praticamente gritando com seus amigos e eles apenas o deixaram continuar a desabafar. Ele está matando pessoas inocentes. Ele as está torturando. Eu sei que você ainda está muito chocado agora, mas vamos bolar um plano para salvar essas pessoas, Harry. Eren tentou ser a voz da razão, mas Harry imediatamente gritou de volta. Como? A segurança é impenetrável e há centenas de soldados armados por todo lado. Eu sei. Mas gritar não vai resolver isso. Precisamos ter calma. Eren continuou tentando falar com calma, esperando que isso passasse para seu amigo. Como posso ficar calmo quando meu pai está matando pessoas inocentes? Harry, você precisa parar. As pessoas vão ouvir você. Escute, podemos envolver os policiais, só precisamos que ele nos mostre essa última coisa e levaremos todas as evidências para eles. Tudo bem? Podemos, não deixe pedra sobre pedra e definitivamente não podemos fazer isso sozinhos. Seu pai é poderoso demais para isso. Harry respirou fundo, acalmando-se enquanto assentia. Cindy e eu estaremos atrás de você o tempo todo, certo? Se as coisas ficarem assustadoras, como sempre, estarei pronto para entrar e tirar você de lá. Só mais um passo, Harry, então tudo acabará. Cindy acrescentou. Eren assentiu. Vamos vingar nossas mães com isso. Sim, claro. Harry estava tremendo em sua mesa. Tanto Eren quanto Cindy sentiram pena dele. Para que essa fosse a primeira coisa que ele viu em campo, deve ter sido extremamente devastador para ele. Pessoal? Harry ainda estava tremendo enquanto falava. E aí? Eren disse. O que você faz quando não consegue parar de tremer? Como faço para não ter mais medo? Harry finalmente foi capaz de admitir o fato de que tinha muito medo de seu pai, apesar da atuação que gostava de representar. Ambas as aranhas se entreolharam em busca da resposta, mas nenhuma delas conseguiu encontrar uma resposta. Não sei. Eren disse a ele. Isso simplesmente acontece. O que isso significa? Harry perguntou a ele. Bem, para mim foi quando vi Electro. Não sei, acabei de vê-lo e meu cérebro me disse para não ter medo, então parei de ter medo. Eren disse a ele. Sinto muito, isso é tudo que tenho. Harry então olhou para Cindy em busca de uma resposta, praticamente implorando por uma solução. Sinto muito, Harry. Foi a mesma coisa comigo. Um cara estava roubando uma loja e então eu. Enquanto Cindy explicava o que aconteceu, seus olhos se arregalaram. Então eu ouvi a voz de Eren. Eren tinha uma expressão confusa no rosto. Minha voz? Ele perguntou a ela. Sim. Lembro que você me disse mesmo que isso me mate, e por alguma razão isso me inspirou. Ao dizer isso, Cindy olhou para Harry, que tinha uma expressão completamente mortificada no rosto. Ela realmente pensou que essas palavras iriam ajudá-lo, mas elas não fizeram nada além de assustá-lo ainda mais. Mas eu não quero morrer. Harry choramingou, porém Eren estava começando a ficar farto. Depois de toda aquela conversa sobre ser um herói, Harry estava mais assustado do que qualquer uma das aranhas quando começaram a lutar. Era compreensível, já que ele não tinha nenhum poder. Você quer ser um herói ou não? Eren perguntou a ele. Agora é sua chance. Mas eu não tenho poderes como vocês. Eren suspirou ao ouvir Harry dizer isso. Harry, ser um herói não é questão de quem tem os poderes mais fortes. O Homem de Ferro não tem poderes. Eren disse a ele. Sim, ele só tem uma armadura multimilionária. Isso é tudo. Harry rebateu sarcasticamente. Ele também fez seu primeiro terno com restos no Afeganistão. Eren disse a ele. Então você está dizendo que preciso de um terno? Oh, deixe-me usar o seu. Bem, não é isso que eu quero dizer. Estou dizendo que ele usou sua inteligência para sair de uma situação. Isso é muito mais chato. Harry disse a ele. E mais realista. Tudo o que estou dizendo é que os poderes não são o que torna um homem um herói. É o que está aqui. Também não me refiro apenas a ser inteligente. Ser um herói é uma mentalidade. Uma mentalidade que não tenho. Uma mentalidade que você não tem. Eu acredito em você, Harry. Está quase na hora. Eren olhou para o relógio, vendo que Norman deveria chegar em breve para buscar Harry. Harry mais uma vez respirou fundo antes de pular da mesa. Bem, é melhor que essa merda de herói acorde logo. Estou pronto. Obrigado, pessoal. Cindy e Eren assentiram antes dos três começarem a se preparar. Harry usava seu par especial de lentes de contato que gravava vídeo e áudio, assim como seu fone de ouvido. O Homem-Aranha e Silk se vestiram, saindo do dormitório pela janela para se preparar para seguir Norman e Harry até seu destino. Harry, ainda extremamente assustado, saiu do dormitório e dirigiu-se para a frente do prédio, onde seu pai o esperava. Harry percebeu que seu pai estava dirigindo um carro que ele não reconheceu, porém ele entrou e cumprimentou seu pai como faria normalmente. Os dois então voltaram para casa e seguiram para a garagem enquanto as duas aranhas seguiam por perto, mas não perto o suficiente para serem notadas. Norman estacionou o carro dentro da garagem, pressionando o botão de partida para desligar o motor. Norman então removeu o botão, revelando um buraco de fechadura atrás do volante. Que diabos? Harry pensou, nunca tendo visto um carro sendo operado com ambos os sistemas de ignição antes. Norman então colocou uma chave na ignição, fazendo com que o carro aparentemente ligasse normalmente. Ele mudou para ponto morto, revelando que os dois estavam na verdade em um elevador que começou a descer abaixo da propriedade Osborne. Uau! Harry murmurou, agindo como se estivesse surpreso. Nunca pensei que houvesse alguma coisa embaixo da casa.
Norman riu. O que posso dizer? Sou um homem muito reservado. Eventualmente, o elevador chegou ao fundo, permitindo que os dois Osborne saíssem do veículo. Os dois entraram juntos nas instalações enquanto Erin e Cindy observavam através dos olhos de Harry. A parte inferior da casa dos Osborne tinha um interior rochoso semelhante a uma caverna perto do próprio elevador. No entanto, à medida que os dois se aprofundavam nas instalações, elas começaram a ficar com uma aparência mais de ficção científica. Na verdade, parecia muito com a Oscorp, como se fosse uma extensão dela, tendo paredes e painéis metálicos cromados. Eventualmente, eles se encontraram em uma espécie de laboratório repleto de uma infinidade do que pareciam ser dispositivos de combate. Como peça central, havia um traje verde do que parecia ser uma espécie de elfo ou goblin, que estava fixado no topo de uma prancha flutuante. Nesta mesma mesa, havia várias granadas em formato de abóbora, junto com várias facas e outros dispositivos. Isso é exatamente como o que vi na Oscorp, só que parecem versões atualizadas. Harry pensou consigo mesmo. Norman então se aproximou de uma gaveta próxima e puxou-a, revelando dezenas de frascos de uma substância verde. Agora Harry. Isso é o que eu chamo de globulina verde. Ele removeu um frasco da gaveta e o colocou em uma seringa antes de se aproximar lentamente de Harry com ele. Enquanto ele falava, seu sotaque começou a mudar lentamente. Como Harry afirmou, seu pai muitas vezes começava a se transformar em outra pessoa quando ele estava no chamado estado maníaco. Não, ele está de volta. Harry pensou consigo mesmo, afastando-se de seu pai, que agora se aproximava dele como um funcionário de uma casa mal-assombrada fingindo ser um monstro. O duende. Harry não via esse lado de seu pai há anos, e parecia que esse lado dele já estava mais agressivo do que antes. O sorriso de seu pai era enorme, mostrando-lhe a lacuna entre os dentes enquanto ele continuava a dar um passo em direção a Harry. Tudo que você precisa fazer é atirar, Harry. A voz de Norman era muito mais agressiva e sarcástica enquanto ele zombava de seu filho, ainda se aproximando dele com a seriga. Você e eu, podemos dominar o mundo como pai e filho. Depois de deixarmos aqueles cães militares fazerem todo o trabalho primeiro. Depois de pegar isso, você será capaz de ver o mundo tão claramente quanto eu. Vai abrir sua mente. Norman lentamente continuou a se aproximar de seu filho e Harry não pôde fazer nada além de recuar lentamente. Por que isso não está acontecendo? Harry pensou consigo mesmo. Ele está bem ali, está tentando me atacar. Onde está esse empurrão? Onde está aquele momento de herói? Por que não posso fazer nada? Por que estou com tanto medo? Ajuda! Harry gritou com uma voz trêmula. Me ajude! Ele gritou ainda mais alto, fazendo com que o sorriso de seu pai aumentasse. Norman gargalhou. Ajudar? Quem você acha que vai te ajudar, Harry? Eu sou o único que pode te ajudar agora. A escolha é sua, Harry. Junte-se a mim ou morra como sua pobre mãe, quando ela também descobriu verdade por trás da Oscorp. Então você a matou. Como você pôde matar a mãe do seu filho? A voz de Harry continuou a tremer quando ele finalmente recebeu a confirmação de seu pai sobre o que aconteceu. Ela disse que iria me delatar para a polícia. Embora isso não tivesse importância no longo prazo, eu tinha que me livrar do inconveniente. Dei a ela metade do negócio. Então, criei um vírus incurável que iria matá-la. Norman falou em tom zombeteiro ao dizer isso. Era como se ele nunca tivesse amado aquela mulher. Você é um monstro? As lágrimas começaram a escorrer lentamente pelo rosto de Harry quando finalmente ele saiu da sala e foi para o corredor. Isso é a mesma coisa que sua mãe me disse quando deu seu último suspiro nos braços de Norman. Você não entende, Harry. Pessoas como nós têm que aceitar. Temos que usar os outros para chegar ao topo. Apenas como eu usei a mãe do seu amigo. Agora vou usá-lo, assim como usei ela, e vou precisar que você me ajude a puxá-lo. Seu sorriso mutilado crescia a cada segundo enquanto ele zombava e se aproximava de seu filho. Então ele estava certo. Você estava envolvido na morte da mãe dele. Harry não conseguia acreditar no que estava ouvindo, falando com uma voz sempre trêmula. Ele sabia que seu pai tinha alguns segredos, mas estes estavam muito além de qualquer coisa que ele já tivesse imaginado. Envolvido? Quem você acha que deu a Fizz todas as informações dela? Norman começou a rir histericamente ao ver a reação de seu filho a isso. Ele não sabia, mas Erin também ouviu a notícia e ficou furioso. Então o pobre Parker já descobriu isso? Como esperado de alguém tão inteligente quanto ele. Depois que eu terminar com você, farei uma visita a ele também. Talvez ele realmente seja útil para mim. Norman aproximou-se rapidamente do filho, o sorriso em seu rosto atingindo seu tamanho máximo. Agora fique parado e deixe-me. Norman apontou a seriga para Harry, mas ele conseguiu recuar. No entanto, a agilidade de Norman era a de alguém que não era mais humano e seus ataques eram demais para Harry continuar evitando. Eventualmente, Norman foi capaz de agarrar Harry, estrangulando-o antes de levantar o braço que segurava a seriga no ar. Desculpe, filho. Isso só vai doer por um segundo. Então você e eu seremos iguais. Norman enviou a seriga em direção ao pescoço do filho com um sorriso grotesco espalhando-se pelo rosto. Harry tentou se libertar, porém seus esforços foram inúteis. Capítulo 70. Norman esfaqueou em direção ao pescoço de seu filho. Os gritos de seu filho silenciaram os sons de sua própria risada. Harry, com os olhos fechados, sentiu um calor repentino à sua frente. Ele abriu os olhos para ver o Homem-Aranha em sua forma velocidade divina final, segurando a mão de seu pai no lugar. Os dois lutaram enquanto a força bruta de Norman Osborn parecia igual à do Homem-Aranha, surpreendendo o herói. Bem. Então o Aranha veio brincar, HM. Norman falou com um sorriso distorcido enquanto olhava para os olhos do Homem-Aranha através de suas lentes. Ele olhou para Harry antes de falar mais uma vez. Eu sabia que você estava tramando alguma coisa. Harry Osborn, o filho inútil de Norma Osborn, querendo assumir os negócios da família? Eu sabia que era besteira assim que saiu de sua boca inútil. Viu, Norman?
É por isso que você deveria me escute da próxima vez. Norman estava falando na terceira pessoa, como se não fosse ele mesmo. Eren logo percebeu que este devia ser o Goblin que Harry mencionou. Em um instante, o Homem-Aranha conjurou 4 pernas de aranha em suas costas, usando a matéria-aranha em seu traje, e começou a tirar Norman de cima de Harry. Assim que Harry estava livre, Silk Spartan chutou Norman no peito, fazendo-o voar para trás para dentro da sala. Ele bateu em seu mostruário de armas, equipamentos e seu estranho traje de elfo, fazendo com que o mostruário quebrasse e batesse em cima dele. Pensando que isso seria o suficiente para nocauteá-lo, Eren e Cindy voltaram sua atenção para Harry. Harry, você está ferido? Eren o agarrou pelos ombros e verificou se havia algum ferimento. Ele esfaqueou você? Cindy perguntou freneticamente. Estou bem. Harry riu levemente devido ao nervosismo e à proteção de seus melhores amigos. Acho que meu momento de herói terá que esperar. Enquanto eles tiveram seu momento, as cabeças de Eren e Cindy começaram a formigar violentamente quando ouviram Norman gargalhar do outro lado da sala. Norman apareceu vestindo aquela fantasia de duende verde, incluindo máscara, enquanto pairava no ar. A camisa roxa que cobria a pele verde do Goblin, assim como seu chapéu, começaram a tremular com a pressão dos propulsores. A máscara tinha o mesmo sorriso grotesco de Norman, quase como se a máscara fosse seu próprio rosto em uma cor diferente. Usando um controle remoto em forma de abóbora na mão, Norman ativou algumas bombas que estavam escondidas nas instalações, algo que ele havia preparado para o caso de ser atacado lá embaixo. Beep, 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 boom. Várias explosões ocorreram ao mesmo tempo dentro do bunker submundo, fazendo com que Eren agarrasse imediatamente Harry e Silk e os levasse para fora da instalação secreta usando velocidade divina, evitando por pouco a explosão atrás deles. Uma vez fora da propriedade Osborn, Eren soltou seus 2 amigos, olhando para trás, para a propriedade quando ela começou a pegar fogo. Todos os 3 olharam, percebendo que Norman havia perdido completamente o controle. Se ele estava disposto a incendiar toda a sua casa, então estava definitivamente pronto para agir. E Deus sabe o que significava agir na mente de um homem tão enlouquecido. Pensando que poderia ser útil, Eren correu de volta para casa em chamas e recuperou algumas amostras da fórmula globulina verde. Com amostras, ele pensou que talvez pudessem fazer engenharia reversa e descobrir o que exatamente é e o que fez com Norman Osborn. Cerca de meia hora depois, os 3 se encontraram sentados no dormitório masculino, tentando desesperadamente decidir o que fazer a seguir. Eren, assumindo o papel de líder, falou com os outros 2 enquanto se sentava no beliche de cima. Precisamos encontrá-lo antes que ele cause mais danos a alguém. Você tem alguma ideia de onde ele pode ir? Eren olhou para Harry enquanto ele falava. Harry olhou para o chão, seus braços tremendo devido à ansiedade antes de responder. Eu não. Houve um breve silêncio entre os 3 até que Cindy tocou em algo. E aquela instalação militar? Certo. Eren assentiu, saltando do beliche de cima. Devíamos verificar lá primeiro, embora eu não ache que ele iria a algum lugar tão óbvio. Vou dar uma olhada. Volto em breve. Eu também irei. Cindy agarrou o braço dele enquanto dizia isso. No entanto, ele olhou para ela com um olhar severo e balançou a cabeça a seu pedido. Não. Você precisa ficar aqui caso ele faça algo perto daqui. Nós 2 não podemos estar quase fora do estado se algo ruim acontecer. Eren agarrou os ombros dela enquanto continuava a falar. Estou deixando a cidade para você, Cindy. Só tive um pequeno vislumbre da força dele. Ele pode ser um dos meus oponentes mais difíceis até agora, mas desta vez eu tenho você. Seus olhos se arregalaram ligeiramente ao sentir o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Eren olhou para Harry, continuando a dar instruções. Veja o que há naquele soro. Seja o que for, deu a ele uma força que combina com a nossa. Talvez possamos criar um antissoro. Harry, sentindo também o peso da responsabilidade, começou a falar freneticamente. Eu não posso, eu não. Eren agarrou rudemente o ombro de Harry com uma das mãos, a outra ainda no ombro de Cindy, enquanto continuava a falar. Você pode. Eu sei que você pode, Harry. Precisamos de você. Você é tão importante para o time quanto qualquer um de nós. Preciso que você tente. Harry acenou com a cabeça enquanto tentava parecer confiante. Eren olhou para os 2 brevemente antes de se transformar em seu estado velocidade divina final. A pressão de sua transformação fez com que os cabelos de Harry e Cindy voassem suavemente para trás, como se estivessem sendo afetados por uma brisa. Num instante, o Homem-Aranha saiu correndo do prédio, deixando os outros 2 sozinhos. Embora tivesse super velocidade, cruzar todo o estado ainda levaria tempo. Devido ao seu treinamento, ele foi capaz de permanecer em sua forma final por tempo suficiente para uma viagem de ida e volta e possivelmente o suficiente para uma luta curta. Harry e Cindy ficaram congelados no dormitório, sentindo-se perdidos sem o Homem-Aranha ali para guiá-los. Depois de um momento, os 2 se entreolharam antes de Harry falar primeiro. Vou procurar em todos os meios de comunicação por qualquer avistamento. Acho que você deveria tentar dar uma volta pela cidade enquanto eu atualizo você. Certo. Diga-me assim que ouvir alguma coisa. Silk disse a ele, recebendo um aceno determinado em resposta antes de pular da janela. Depois que ela se foi, Harry acessou o feed visual dela e do Homem-Aranha antes de vasculhar freneticamente a internet em busca do paradeiro de seu pai. De volta à casa da família Moon, o irmão mais novo de Cindy estava jantando com a mãe e o pai. Como foi a escola, Albert? Senhora Moon perguntou ao irmão mais novo de Moon. Tudo bem. Eles nos obrigaram a fazer um exercício hoje. Ele disse a ela, pegando um monte de macarrão e enfiando na boca. Isso é bom. Para quê? Sua mãe perguntou, dando uma pequena mordida em seu macarrão. Exercício de ataque de monstro. Ele contou a ela, algo que foi implementado recentemente em todas as escolas após o incidente do lagarto. Oh, sua mãe pronunciou. Sim,
Ainda era estranho falar sobre a tragédia. Ele tinha alguns amigos que desapareceram após os ataques dos lagartos, então presumiu que eles foram comidos pelas criaturas. Felizmente, como era noite, ele não estava no campus para ser atacado. O evento ainda foi traumático para ele, apesar disso. Como estão suas notas? Sr. Moon perguntou. Eles são bons. Os professores têm grandes expectativas por causa da Cindy, mas está tudo bem. Albert mais uma vez enfiou macarrão na boca ao dar sua resposta. Sua irmã sempre foi uma pessoa superdotada. Você sabe, ela era a número 1 da turma. A senhora Moon se gabava como se Albert não estivesse na formatura. Sim, eu sei. Ela e o namorado. Eu estava literalmente lá, mãe. A senhora Moon riu e sorriu brilhantemente. Sim, Eren é um bom menino. Estou feliz que ela tenha encontrado alguém inteligente como ele. Você já precisa encontrar sua esposa. A senhora Moon provocou, envergonhando o filho na mesa de jantar. Mãe, só tenho 14 anos. Ele disse a ela sem jeito. Ele não estava nem perto de ser confiante o suficiente para falar com garotas, então encontrar sua futura esposa naquele momento era impossível. Então, conheci seu pai quando tínhamos 15 anos. Sua esposa poderia estar na sua aula de álgebra. Mãe, Albert murmurou, querendo muito que essa conversa terminasse. Felizmente seu pai mudou de assunto. Você tem alguma ideia do que quer fazer depois do ensino médio? Sr. Moon perguntou ao filho. O namorado da Cindy disse que se ele tiver seu negócio iniciado quando eu estiver na faculdade, ele vai me contratar. Eu quero fazer biofísica como Cindy e Eren. Ele estava muito animado com isso. Nas poucas vezes que ele falou com Eren, os dois conversaram sobre ciência por horas. Ele via Eren como o tipo de irmão mais velho que ele nunca teve e o sentimento foi retribuído por Eren. Isso é gentil da parte dele. Sr. Lua disse. Ele mencionou que queria abrir uma empresa de tecnologia focada em ajudar as pessoas. Ele realmente é um jovem de bom coração. Eu também quero ajudar as pessoas. Quero fazer. Albert começou a pensar em algo que realmente mudaria o mundo. Trilhos subterrâneos de alta velocidade que conectam o país inteiro. Não o mundo. A excitação de Albert fez seus pais rirem. Eles estavam muito felizes por ter um filho que tinha objetivos tão elevados. Parecia que Eren o contagiou através de suas poucas interações. Knock, knock, knock. Alguém estava batendo na porta da frente, o que era estranho, já que não esperavam convidados. A senhora Moon começou a se levantar da cadeira e se dirigir para a porta. Não se preocupe, mãe. Abri a porta. Albert disse antes de se levantar rapidamente da cadeira e correr em direção à porta. Usando as pontas dos pés, ele olhou pelo olho mágico e viu um rosto familiar do outro lado. Osborne. Por que ele está aqui? Albert disse, abrindo a porta e vendo Norman parado ali com um sorriso grotesco no rosto. E aí, Sr. Osborne? Albert o cumprimentou, mas não recebeu resposta, pois Norman apenas continuou a encará-lo com aquele sorriso nojento de orelha a orelha. Sr. Osborne. Albert repetiu, finalmente obtendo uma resposta. A senhora Moon está aqui? Ele perguntou ao jovem. Minha irmã? Não. Por quê? Albert estava muito confuso sobre quais assuntos Norman tinha com sua irmã e por que ele estava agindo de forma tão estranha. A mãe de Albert começou a se aproximar da porta. Sr. Osborne, o que o traz aqui? Ela perguntou, de alguma forma trazendo um sorriso ainda maior ao rosto do homem. Eu estava vendo onde Cindy estava, ele disse a eles. Por quê? Sua mãe questionou. Beep. O som fraco de algo sendo ativado foi ouvido atrás de Osborne, enquanto ele segurava as duas mãos atrás das costas. Se algum de vocês sobreviver, diga à senhora Moon que envio meus cumprimentos. Norman falou antes de jogar uma bomba de abóbora na porta da frente, agarrando a porta e fechando-a com força. A bomba atingiu o chão. Beep, emitindo outro som vibrante combinado com o som do metal batendo na madeira. Alberto, ambos os pais gritaram. Beep. Sr. Moon levantou-se da cadeira, correndo em direção à porta o mais rápido que pôde na tentativa de salvar seu filho. Dona Moon, já de pé, correu em direção ao filho com o braço estendido para frente, tentando alcançá-lo a tempo de afastá-lo. Beep. Albert ficou no mesmo lugar, congelado de medo, pois mal conseguia compreender o que estava acontecendo. Ele estava muito perto da bomba, não havia escapatória para ele. Bum! A bomba explodiu, engolfando Albert, seus pais e o resto da sala. Em chamas. Balançando pela cidade, Cindy sentiu imediatamente uma perturbação. Na verdade, ela foi capaz de identificar sua localização exata e precisa. Não. Ela sussurrou, percebendo que se seu sentido da Silk estivesse correto, sua família poderia estar em perigo. Por favor, por favor, por favor. Ela repetiu enquanto se dirigia para sua casa, arrancando-se agressivamente de cada prédio para ganhar mais impulso. Não demorou muito para que ela se encontrasse perto da esquina de sua rua, rezando a Deus para que seu Silk Sense estivesse errado e o que quer que ela sentisse não estivesse perto de sua casa. Ela virou a esquina e imediatamente sentiu seu coração afundar em seu corpo. Não. Ela murmurou ao ver uma visão absolutamente terrível. Seu prédio estava em chamas, a fonte das chamas parecia vir diretamente de seu andar. Ela se virou para o prédio em chamas, que estava sendo apagado pelos bombeiros. Sobrou alguém dentro do prédio. Silk gritou para um dos bombeiros. Todo mundo está fora. Mas há 2 feridos. O bombeiro hesitou, não querendo ser portador de más notícias. Há um morto também. Um jovem, talvez com cerca de 13 anos. A luz de repente deixou os olhos de Silk, pois ela foi capaz de entender exatamente o que isso significava. Se posso vê-lo? Ela perguntou ao bombeiro. Para ver se é ele. Por favor. A voz de Silk tremia a cada palavra enquanto ela falava. O bombeiro ficou com o coração partido ao ver a garota completamente quebrada na sua frente.
Ele apontou para onde algumas ambulâncias estavam estacionadas, sem dizer uma palavra, fazendo com que Silk caminhasse lentamente em direção a elas. A cada passo, Cindy tentava dizer a si mesma que talvez houvesse uma chance de a família ferida não ser dela. Era um pensamento egoísta, mas ela esperava que o menino ferido fosse apenas algum outro garoto aleatório da idade de seu irmão. Se isso significasse que Albert ainda estava vivo, ela tentou dizer a si mesma que talvez sua família tivesse saído à noite. Talvez eles tenham jantado juntos. Talvez eles tenham visto um filme. Talvez eles até tenham parado na escola dela para visitá-la. No entanto, essas chances foram reduzidas a zero ao ver sua mãe sendo colocada em uma ambulância por meio de uma maca em estado crítico. Ela olhou para outra ambulância, vendo seu pai, que também estava em péssimo estado, sendo levado com queimaduras cobrindo metade do rosto. Ela viu um saco para cadáveres no chão, imediatamente causando um arrepio na espinha ao conhecer o conteúdo dentro dele. Ela se aproximou, fazendo com que um dos legistas se levantasse e tentasse impedi-la. Ei, senhora, você não pode. Silk não disse uma palavra, empurrando o homem para o lado usando sua força antes de se ajoelhar na frente da bolsa. Não querendo provocá-la ainda mais, o resto dos legistas apenas observaram enquanto ela abria lentamente o zíper da bolsa. Lá dentro, ela viu Albert Moon, seu irmão mais novo, com a pele tão carbonizada que estava quase irreconhecível. Naquele exato momento, algo dentro dela estalou quando ela começou a sentir uma mistura de emoções dentro dela. Ultraje, angústia, auto-ódio, tristeza, culpa. Praticamente qualquer emoção negativa que alguém pudesse imaginar estava despertando dentro de Cindy Moon. Eu vou matá-lo. Silk sussurrou, induzindo os legistas a olharem para ela com os olhos arregalados, sem dizer uma palavra. Silk olhou para eles, fazendo com que seus corações parassem por um segundo antes de Cindy se levantar. Era como se uma aura de sua dor cercasse seu corpo, uma aura que pudesse ser sentida por qualquer pessoa próxima. Ela olhou para o irmão uma última vez, removeu seus contatos e comunicações e saiu de cena para que seus amigos não pudessem encontrá-la. Eles apenas atrapalhariam seu caminho. Ela tinha certeza disso. Ela não se importava com o que Erin tinha a dizer sobre isso. Ela iria matar Norman Osborn. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.